Fala galera, seja bem-vindo a mais um Camoncast. Eu, Felipe Pereira, o mais conhecido como Felipeira, destruidor de androides, vulgo de Tigra, preparado para matar. Tá ligado, né, meu irmão? Tô aqui com meu irmão. Kleber Rodrigues, o famoso fininho, cada vez mais pesado. Bolado. Esse cara, eu vou falar pra você, cada vez você tá maior. E o rosto, principalmente. Meu rosto tá parecendo uma TV de 14 polegadas. Não, daqui a pouco ela vai ter que colocar a câmera lá atrás, assim, pra galera conseguir ver a gente, mano, porque cada vez tá mais pesado. Brincadeira. Você tá. Assim, eu vou falar um negócio pra você. Eu tô achando que você tá ficando cada vez melhor. É a idade, né? É a idade. A idade faz isso com a gente. Vai amadurecendo, né? Isso. Entendi. Galera, a gente hoje estamos aqui, como você viu aí na thumb, estamos com o nosso amigo Leandro Biazin e vamos falar sobre o mundo dos esportes, sobre qualidade de vida, né? Para quem tá buscando condicionamento físico, para quem quer mudar o shape, quer fazer a diferença, né? Ficar cada vez maior, como diz. Verdade. E também quem tem uma agenda lotada que nem ele e é pai recente, Exato. Como equilibrar isso daí? Vamos tentar puxar a língua do homem, soltar os segredos. É o mais difícil, né, mano? Eu acho Exato. que essa conta. Eu acho que muitos profissionais vão aprender muito com esse cara aqui hoje. Espero. E se você aí que tá nos assistindo, eu já ia falar pra você. Pega esse vídeo, já compartilha para aquele cara que você conhece, que saiba que conhece um pouco da história do Leandro, saiba que ele pode ensinar muito. Já pega esse vídeo, compartilha para alguém que você ama, porque a gente vai falar sobre qualidade de vida e todo mundo precisa aprender um pouco mais, né? Todo mundo sempre precisa aprender algo novo, né? E a gente hoje tem aqui uma pessoa que pode ensinar muito. Aproveita, já segue a gente no canal, isso valoriza, né? Faz com que o algoritmo entenda que o nosso conteúdo é relevante e vamos para os nossos patrocinadores, né? Marcha. Galera, seguinte, os nossos patrocinadores, todos eles você tem uma vantagem, você ganha aqui com a gente também, por isso que a gente faz essa parceria. Então, acompanhe todos, não pule essa parte que é importante, né? Exatamente o que eu ia falar. Se você pular, você vai perder desconto ou você vai ganhar alguma coisa. Aqui nós não deixa a audiência na mão, né? Não deixa. Tudo é pensado intencionalmente, tá? E para falar sobre patrocinadores, eu queria começar com ele, Michel Tomás Sushi. E você pode já ver, ele está aqui com a gente, né? Não fisicamente, mas com o seu trabalho. O samurai da comida oriental. Muito os. Galera, Michel Tomás Sushi hoje ele é referência aqui na cidade. Ele é especializado na culinária oriental japonesa. Tem 2 unidades aqui e você vindo pelo Camoncast, você entrando em contato com eles nesse QR Code que está aqui na tela, você vai entrar lá em contato com eles. Você falando que veio pelo Camoncast, é só você deixar na descrição a observação, alguma coisa ali, ou falando com eles diretamente pelo atendimento online, né? Você falando que veio pelo Camoncast pedindo o seu hot roll, o seu combo de hot roll, você vai receber combo em dobro, tá? É só falar que veio pelo Camoncast, Michel Tomás Sushi, o mais bravo, o samurai da comida oriental. Samurai da comida oriental. E o próximo que a gente quer falar é o da Nenescar. Cara, de verdade a gente não precisava nem gastar, porque o homem é brabo, é conhecido na cidade, é o queridinho do povo do Bragantino. Agora eu descobri que nem só os jogadores, mas também a parte técnica, o pessoal. Enfim, o homem Tá dominando é brabo, Bragança. tá dominando a região. Detalhe, Nenescar, você precisa de trocar pneus, rodas especializada em rodas, segurança, parte de alinhamento, balanceamento, laudo de injeção eletrônica, estética automotiva, cara, completo. É de A a Z. Você deixa lá a caranga, volta cheirosinho, limpinho, QR Code na tela. Um abraço, Rafinha. Deus te abençoe. E o cupom deles, você não pode esquecer de também de pedir aí, falando o seu desconto, né? Você vindo pelo Camoncast, você tem aí parcelamento, trocando suas rodas e pneus, parcelamentos em 10 vezes sem juros. Mas isso só se você falar que veio pelo Camoncast, aí com o Nenescar. Fechou, galera? Deu a doida no homem. Deu a doida no homem. 10 vezes sem juros, hoje em dia tá difícil brabo. achar quem cobra juros, hein? É brabo. Tá difícil. E galera, o nosso próximo patrocinador, a gente tá falando sobre saúde e qualidade de vida. Nosso patrocinador chama X-Prime. Se você não ouviu falar, você vai ouvir falar, porque hoje ela é uma das academias mais bem estruturadas e está no Brasil inteiro, né? Verdade. São mais de 20 unidades e lá você encontra ótimos profissionais,
aparelhos de excelente qualidade. Você tem toda uma estrutura, tudo que, na verdade, assim, eles fazem também exames, né, de biopedância, essas coisas lá. Tem várias coisas. É assim. Análise de não médica, né? Mas como Avaliação física. a avaliação, muito obrigado. Um cara que sabe, né? Área, né? Muito obrigado. E a X-Prime, você entrando pelo QR Code que tá aqui embaixo, você falando que veio pelo Caboncast, você tem 7 dias para você aproveitar, conhecer a X-Prime aí e também aí mudar o seu shape, mudar a sua qualidade de vida, que é o que a gente vai aprender muito aqui hoje. Tô tentando fazer isso com o meu. Tô focadinho. Não, você tá indo todo dia, tô vendo. Tô focadinho. Postou, tá crescendo, né? Por isso você tá crescendo cada vez mais pesado. Entendi. O abdômen, né? Entendi. E o próximo é Bragança Embalagem. Pessoal, esse parceiro do Caboncast é muito fácil falar deles, porque só na loja deles tem 7.000 itens. A gente gosta de fazer um trocadilho aqui, uma brincadeira, que lá tem do alfinete ao foguete. Eles estão com um trabalho agora, chama Entrega Express. Entrega Express. Entrega Express. Então, na região Bragantina, no máximo 4 horas a sua entrega está com você. Detalhe, agora ficou a experiência de comprar na Bragança Embalagem, ficou mais agradável, mais cômodo, ou seja, da onde você estiver, você pode entrar pelo site www.bragançaembalagens no plural.com.br. Beleza? Ah, detalhe, você vindo pelo cupom CAMONCAST, você tem 20% de desconto, ou seja, o cupom CAMON20. CAMON20, é só beleza? entrar no Quer site hoje lá. na tela? Isso é economia, né? É economia de tempo e de dinheiro, né? Lá você vai economizar de verdade. Poucas conversas. Exato. E o nosso próximo patrocinador, eu queria falar sobre VIF Store. Você que é apaixonado por produtos Apple, a VIF Store é uma loja especializada em toda a parte de produtos Apple. Seja iPhone, MacBook, iPad, tudo que você pensar de Apple, eles têm, eles vendem, fazem upgrade, eles pegam o seu aparelho aí na troca e tudo aí com procedência, tudo com garantia. Então pode entrar em contato com eles no cupom aqui que você tem e vindo pelo Caboncast, você comprando seu produto Apple, você ganha um copo Stanley. Então aproveita, faça o upgrade aí com a VIF Store que você não vai se arrepender. E por último, e não menos importante, né? Na realidade, eu queria já apresentar o nosso mais novo episódio aí do Caboncast, Leandro Biazin, senhoras e senhores. Obrigado, pessoal. Uma honra. Seja bem-vindo. Estar aqui. Fico lisonjeado aí pelo convite. Cara, você é um profissional de calibre, por isso Obrigado. que foi feito o convite. A gente fez uma chamada e teve pessoas falando que queria te ver aqui. Ah, que bom. Aí a gente também queria. A gente, para não passar em branco, presente costuma dar um você. Presente, exatamente. Tem mais outra. Sim, Aproveitar que você tá com tempo de pai aí, ó. Tem mais 2 livros e também a Bíblia. Muito obrigado. E esse é um presente de um parceiro nosso, que é a livraria Jesus Cop. Não sei se você conhece. Conheço. Hoje é nível mundial, né, Fê? Eles são nível mundial. E a Jesus Coffee também, hoje é um parceiro aqui nosso, por isso que a gente tem trazido eles aqui para presentear você, mano. Eles têm feito um trabalho assim incrível na parte de conhecimento. É algo que as pessoas, muitos ainda perderam, acho que por conta da tecnologia, né? Mas, cara, eles são excelentes no que eles fazem, entrega de conteúdos, e o trabalho que eles têm feito é realmente... E a linguagem também, né? É muito fácil. Eles conseguem, eu acho que hoje o lance, até para nós, que mudou, né? Acho que a linguagem mudou muito. E eles conseguem fazer essa remasterização, né? Um texto antigo, complicado, e trazer para os dias de hoje, para uma coisa mais entendível, né? Os caras foram a tradução. E é um presente deles. Obrigado, aí. Isso é um presente de verdade, né? Isso é um presente. Esse é um presente para a eternidade, né? Vamos falar dessa forma. Exato. E é isso, querido Leandro Biazin tá aqui com a gente hoje para falar sobre aí todo o sua expertise, tudo que você conhece sobre esporte, sobre o conceito de melhor vida, né? Uma vida melhor, saúde. Exato. Queria que você se apresentasse aí, falasse um pouco de você, o que você faz. Tá, meu nome é Leandro Biazin, tenho 40 anos. Como você citou ali, agora nasceu minha filha de 5 meses, mas eu tenho um menino de 4 anos já. Tá? Sou casado, trabalho
com educação física há muitos anos, já tive academia aqui em Bragança. Hoje em dia eu atuo mais na nutrição, em clínica e consultoria, porque eu sou formado em nutrição e educação física, então eu posso exercer essa função de passar treino, dieta e tal. Eu faço bastante esse trabalho e consigo ajudar muitas pessoas, até eu posto muito lá antes e depois, como motivação para o pessoal incentivar e ver que é possível uma mudança de qualidade de vida, mudar a autoestima e tudo mais. Porque não é só também só qualidade de vida, tem o lance da autoestima, né? O lance da pessoa Estima, poder cara. se ver e gostar do que tá vendo, né? Querendo ou não, se a gente for sincero, é a procura hoje. Todo mundo quer se ver melhor, Exato, entendeu? exato. Antes da gente entrar nesse contexto do que você já está fazendo, acho que a maioria das pessoas que vão entrar aqui no vídeo sabe o que você faz, mas eu tenho a curiosidade de perguntar para você como que começou, como que te atraiu esse mundo, né? Você já foi atleta, Já fui, né? já participei. Já foi atleta, do campeonato. mas todo atleta já foi o frango de academia, né? Como que você foi cair nesse mundo aí do fitness, de estudar? Você sempre teve essa vertente? Então, eu sempre gostei de fazer jiu-jitsu, né? Eu fiz jiu-jitsu muito tempo já. E eu entrei em 2004, eu entrei na educação física. Terminei em 2007. E na época eu era músico também. O Felipe já me conhece da época da academia. Então eu conciliava a vida tocando e trabalhando numa academia como estagiário. Entendeu? Daí eu comecei trabalhando com musculação e praticando jiu-jitsu. Eu já competi 2 vezes no fisiculturismo, mas isso foi agora, perto da Que pandemia, categoria? na Men's Physique. Em física. Porque eu tinha interesse em descobrir mais sobre esse mundo. Eu queria saber o que um atleta passa, as dificuldades, viver, sabe, sentir na pele. Para mim era muito importante isso, mais porque é mais importante do que um curso que eu faça Tem muitos cursos hoje em dia disso, mas você não sente o que um cara passa. E também é bom para moldar a cabeça, para você se preparar em Mentalidade. mentalidade. Para você seguir algo, para você passar aquelas privações e continuar. Entendeu? Isso foi muito bom. Eu participei 2 vezes. Hoje em dia meu foco é outro, o meu foco mais é saúde, longevidade, para as crianças também. Então meu pensamento mudou um pouco, mas eu acompanho bastante esse lado do fisiculturismo e preparo alguns atletas. Muito bom. Inclusive tem um amigo em comum que você passa a dieta para ele, praticamente, mano, ele evoluiu muito, cara. Então. Muito, que é o Douglas. Douglas. Tá monstrão. O Douglas tá grande. Vai competir agora, acho que no meio do ano. A gente tá vendo as datas ainda, né? Pra encher aquele braço comprido, vai músculo, hein, moço? E o bicho é grande ainda. A parte alto, boa né? a parte boa é que ele é muito focado, né? É que quanto mais alto o cara mais difícil você encher, assim, visualmente. Você sabia disso? Não sabia, não. Porque o cara é mais longilíneo, tipo os membros, sabe? Entendi. Por exemplo, eu já preparei um rapaz acho que tem 21 anos, o João, de Extrema lá. Ele é menorzinho um pouco, sim. Mas daí fica mais troncudo, Fica sabe? denso, né? As coxas grandes. Quando o cara é mais alto, não é que não dá, mas dá mais trabalho. Visualmente fica mais bonito o cara que é pequeno que é o cara grande. Aí, viu, o Douglas deu uma diferença boa. Absurdo. E aí que fica uma pergunta. Cara, muitas das pessoas às vezes procuram você por uma qualidade de vida, mas que nem o Douglas agora tá apaixonado e vai competir. Você falou isso aí agora? Então, engraçado que ele começou procurando pra melhorar, assim, fisicamente. Estética. Né? Tava cheio de problemas na postura, assim. Ele tem um pouco de escoliose. Foi melhorando tudo isso. Depois que ele começou a pegar ele gosto? gosta muito de se desafiar, ele falou. Todo ano ele gosta de pôr uma meta diferente. Ele falou, então, daí ele colocou essa meta desse ano competir. E vai subir nos palcos mesmo. Vai. Caraca, mano, que da hora. Porque é muito difícil. Normalmente as pessoas que elas buscam vamos dizer assim, esse conhecimento para melhorar de vida. Eu acho que hoje a gente tem muito conhecimento, mas essa ajuda mesmo de um nutricionista, de uma pessoa que vai dar uma consultoria, normalmente a pessoa ela procura ali para realmente só melhorar a questão, preciso melhorar a minha saúde, tô gordinho, ou sei lá, sou muito magrelo, preciso melhorar. Mas aí, tipo assim, quando você... eu fico, assim, lisonjeado porque é uma coisa que
você vê um cara ele começar a gostar de fisiculturismo porque fez com um cara também que entendeu o negócio. Como que pra você é isso? E o que tem feito de diferença você ter participado de um, vamos dizer, de um campeonato desse de Miss Physique e tudo mais? Como que isso muda pra você? Mudou muito porque assim, as pessoas começaram a ver, nossa, o cara competiu, ele sabe também o que eu passo, porque curso tem muita gente que tem, mas porque não é só eu colocar um shape só, mas eu não saber, não ter conhecimento nenhum, entendeu? Eu uni tudo, porque no fisiculturismo, a maioria dos coaches por aí não são formados, mas não é que o cara não sabe, mas ele viveu na prática ali, eu uni a parte teórica da nutrição, a soma dos macronutrientes, tudo. Tipo, sabe, a parte da teoria junto com a prática. Geralmente, um cara que competiu só que é coach, por exemplo, ele sabe meio que no instinto. Ele vai passando para você e vai testando. Quando você tem um conhecimento também, você consegue unir os dois. Foi legal por isso. E pelo pessoal ver que eu competi, que eu tive uma mudança também de físico, e isso também deu mais credibilidade. Aumentou bastante a procura por causa disso também. Pô, A verdade é o seguinte, né? Quando você vai para uma competição, você vai meio que no escuro, né? Ali você entendeu o bastidor, entendeu o nervosismo de subir na frente de várias pessoas para julgar o teu trabalho. Sim. Você passou meses, né? Uhum. Dieta, treino, pá, acorda cedo, dorme cedo, privou de um monte de outras coisas. A cervejinha no final de semana e tal, ó, batata frita nem pensar e tal. Nada. sacanagem, não, né, mano? Eu ia buscar pizza pra minha esposa e ficava comendo frango com legumes. Caraca, Do lado mano. dela, Cheirava Mas pizza assim, mas sabe o diferencial? Quando você tá com a data marcada, você faz de tudo, cara. Por isso que hoje em dia muitas pessoas não conseguem o resultado, porque assim, o que te leva a você a querer mudar? Eu sei que você quer um resultado, mas você não tem uma meta ali, algum prazo, alguma coisa. Por isso que às vezes quando a pessoa tem um casamento, uma viagem, às vezes ela tende a seguir mais a risca para mudar do que você deixar livre a pessoa. Porque final de semana você pode pôr tudo a perder. Entendeu? Você acompanha alguns atletas, os atletas que estão aí. De elite, você acompanha. Cara, eu tava vendo o Kaique, você acompanha? Vai estrear agora Mano, o na cara pesca. tá Tá impressionante. fantástico. Mas, cara, eu vi. É o Arnold, não é? Ele vai. Ele vai. Pittsburgh. Pittsburgh. É. Aí, o Wesley também é um cara. Que Vai subir nos palcos também. Wesley manja. Então, eu vi uma parada que ele falando, por exemplo, acho que foi até com o Léo Stronda. Ele falou, meu, come aí uma batatinha. Ele falou, não, eu posso comer. Uhum. Mas não vai fazer mal pro meu shape, vai fazer mal Isso. pra minha cabeça. Na minha cabeça eu tô negociando. Cara, a mente do atleta tem que ser diferente mesmo tem que ser um centro duro mesmo que não tem, né? Tem. É que você deu um exemplo aí de um cara que quem acompanha, você sabe que o cara é diferenciado. Assim, geralmente o que você vê aí nos bastidores não é cara assim, não. Sim. É cara que já até tem do Júlio falando um depoimento que ele já errou. Palestrinho? Tem vários caras que falou que já furou dieta no meio da preparação e tal. É que o Kaique, assim, pelo histórico dele, Não é um cara erra, que não erra nunca, assim, tipo, nem fora da preparação, para dar a impressão que Militarzão. ele. Você vê o físico dele tá seco sempre, tipo, o ano inteiro numa condição boa. Não é aquele cara que você vai ver aquele efeito sanfona, Sim. o cara gordinho e depois magrinho. Não, diz que ele passa 6 a 9 meses comendo tilápia, velho. Caraca, mano. Não, Todo a dia. mentalidade do cara é absurda. Você diz que isso é a maior dificuldade hoje da pessoa que busca essa nutrição? Hoje, o que você O diz resultado, né? sobre o resultado? O resultado dificulta muito porque a maioria das pessoas consegue fazer uma dieta, por exemplo, de segunda a sexta e depois sábado e domingo acaba transbordando ali. Imagina que é uma conta bancária. Então, imagina que uma mulher tem que gastar 1.500 calorias por dia para ela emagrecer. Ela comeu certinho até sexta, daí sábado ela comeu 2.000, domingo 3.000. A hora que eu somar tudo e dividir por 7 não vai dar os 1.500 mais. Ela É o que jogou acontece fora, né? para homem, para mulher. Porque o pessoal quer manter a vida social. Eu sei que tem um lado social também que é difícil. Por exemplo, todos os seus amigos saem, bebê, está solteiro, vai dificultar mais. Então, isso que mais impede hoje em dia de uma pessoa ter resultado é isso. Tipo, manter a constância na dieta. Não é nem privação de tirar carboidratos, aí todo mundo sabe que não é só isso. É a constância. E você pode falar com autoridade, né? Porque além de um cara com, vamos dizer assim, com formação e tudo mais, agora você é pai. Então você tá tendo que conciliar também a vida social com
com o trabalho, né? Como Sim. que pra você é isso? Porque você tá no shape, mano. É. Ó, mas assim, eu acho que depois que eu casei que eu tive mais disciplina. Porque assim, quando eu tava solteiro, assim, naquela época, tipo, final de semana sempre saía com os amigos, alguma coisa, eu nunca tinha consistência na dieta. Foi depois que eu casei e tal. A minha esposa, ela me apoia, do campeonato que eu fui, ela sempre me apoiou. Faz diferença, hein, mano? Faz diferença. Porque também não foi fácil, tipo, fazer uma preparação, você comendo pouco com criança. Eu tava com meu filho Ela é pequeno. profissional da área? Ela não é da área. Ela é arquiteta, Uhum. mas assim, imagina você falar que você quer competir, tipo, pra pessoa apoiar, porque o gasto é grande das coisas. Você não ganha nada, assim, num campeonato. Você vai ganhar o troféu lá que você Uhum. ganhou. Só a tal. história. É. No Mas máximo um É um patrocínio dinheiro que você tá de... tirando da casa, né? Se você vê depoimentos aí tem cara que tirava a comida dos filhos para poder competir, para comprar as coisas. Caraca. O Thiago Célio, você vê o depoimento dele, você fica de boca aberta. Assim, não que eu faria isso, mas é uma coisa que a pessoa que tem que estar do seu lado tem que apoiar também, senão não vai. Eu me lasco, Zé. Eu inventar, eu começar a fazer dieta, começar a treinar certinho, minha esposa já começa a fazer umas comidas deliciosas que ela nunca fez na vida. É só, eu acho que é sacanagem. Ela já tá me burlando ali, porque, cara, ó, ontem, pra você ter uma noção, ontem a gente cheguei em casa, ela foi embora, eu vou fazer a janta e tal. Beleza. Cheguei lá, cara, feijãozinho gordo, coisinha boa, aquele franguinho frito, empanado, aí você fala, mano, como é que eu vou deixar... saca. Cara, eu acho que difícil. isso é uma das coisas que mais mexe, eu acho que na questão de você treinar, querer o resultado, mas aí se uma pessoa do seu lado também não tá ali na mesma vibe, é difícil. Mas deixa eu depois fazer uma pergunta para você. Mas assim, se você não recusasse, ela ficaria chateada? Tem esse lado também. Porque às vezes eu tendo casais assim que um cara quer fazer dieta, o outro não, mas a pessoa se incomoda da pessoa querer mudar. E tem pessoas que apoiam o outro, por exemplo, ela fez o feijãozinho lá, mas ela não liga se você optou por comer um arroz com frango. Ah, não, ela liga. Ela até pergunta, e aí, acho que tá gostoso? Cara, se eu não Então, repetir, ela fala assim, você não gostou? É, Ela é desse jeito. daí fica mais difícil. Aí fica né? difícil, Fica. cara, fica difícil. Um patrocínio desse, né? É comum pessoas nessa situação também chegar até você e não ter não ter esse resultado que elas querem por conta desse mesmo... Sim, mas Mesmo fator? o que eu falo para as pessoas assim é que imagina as pessoas ao seu redor. Elas estão acostumadas com você do jeito que você é. Não é que elas querem seu mal, é que elas não querem que se você mudar ou não, entendeu? Então, uma pessoa que quer mudar, às vezes ela tem que nadar contra a correnteza, porque todo mundo ao redor quer convidar para sair, para comer, e a pessoa não quer, entendeu? Mas entenda que não é que a pessoa quer seu mal, é que elas gostam de você do jeito que você é. Então, por isso que não é fácil. A verdade é, com certeza não é fácil. Mas a verdade é que você só é responsável pelo seu resultado. É, com Não certeza. são os outros, né? Não. Tipo, eu entendo a parte do que o Felipe fala, a Adriana também. Tipo, minha filha resolveu tirar o açúcar, ela comeu uma barra de chocolate na frente da menina. Só que ela manteve, velho. Aham. Entendeu? Sei. E só de tirar o açúcar, 10 quilos. É. Sem fazer academia, sem nada. Sem nada. E aí o que acontece? O resultado dela começou a fortalecer ela. Entendeu? O resultado dela mesmo começou a fortalecer. Então, a mentalidade vai mudando. Vai mudando, é. Quando você desintoxica, né, da parte do açúcar. Eu tentei cortar o açúcar. Eu tentei não, fiquei um tempo sem açúcar. Cara, Cortou em 10 pedaços o bolo, né? Não, quase isso. Quase isso. E, cara, quer que eu falo pra você? Parece que até o corpo sabota. Não sei se isso acontece de fato, mas, cara, eu tirei o açúcar. Meu, parecia que eu não emagrecia. Existe alguma coisa química? Mas é que você tem que te livrar dessa resistência à insulina que você tá primeiro para começar a emagrecer, entendeu? Mas assim, toda vez que eu vou dando açúcar, eu vou liberando dopamina, entendeu? Você já leram aquele livro Nação Dopamina? É bem legal. Não, Isso já eu ouvi não falar. vi ainda. Então, a pessoa vai ficando viciada, tipo, aquilo ali não vai fazendo mais aquele efeito que aqui, né? precisava. É, isso. Muita coisa que hoje em dia vai estimulando isso. Então, para você emagrecer, quando a pessoa... É que é difícil a pessoa tirar tudo de uma vez, o açúcar. É difícil, porque pode gerar uma compulsão, depois você engordar muito mais. O certo hoje em dia, o certo hoje em dia a pessoa ir... Hoje em dia tem técnicas, por exemplo, se você joga um pedaço de chocolate após uma refeição que estava, por exemplo, após o almoço, que tinha arroz, feijão, uma proteína, legume, salada,
aquela fibra ali do legume, salada, vai segurar para não dar aquele pico de glicemia. Entendeu? Tem horas estratégicas para usar um doce, para não ter impacto na dieta. Isso é uma estratégia, É uma estratégia que funciona. boa. Porque hoje em dia tem que tomar muito cuidado, porque você vai ver vários nutricionistas de mercado aí falando só de caloria. Mas a fisiologia do corpo é diferente. Por exemplo, se eu dou 100 calorias de amendoim ou 100 calorias de doce de leite, o corpo humano não vai agir do mesmo jeito. Então, todo mundo sabe que tem que ter um déficit calórico para emagrecer, mas não posso pensar só em caloria só. Por isso que eu tenho que equilibrar a Tem alimentação. que ser a parte nutricional também, né? Sabe um cara que eu fiquei, assim, popularizou muito na internet? Aquele cara lá que faz da farofinha lá, não sei o quê, que ele que era gordão e ele começou a fazer, ele começou a treinar, eu esqueci o nome dele. Gordão da XJ. Não. Não, mas ele é um cara que ele faz uns vídeos assim, não, eu como minha farofinha, eu tomo minha cervejinha e tal. Ele, Guto Galamba? É esse mesmo. Ah, o Guto Galamba. Não, não é o Guto Galamba. Que é o Guto? É um outro. É um outro que ele até imita o Guto Galamba. É, mano, barbudinho, você sabe quem que é. Esse cara, mano, ele popularizou na internet porque, assim, ele falava, cara, você não tem que deixar de comer, você pode comer, mas tem um momento certo, você faz o peso e tal, não sei o quê. Porque, às vezes, é o lance de... E ele emagreceu não sei quantos quilos, ele era obeso, emagreceu e falou, cara, você tem que treinar, mas eu não deixo de comer. Ele come sorvete, ele falou... Eu falei, cara, como que o cara tá fazendo isso? Eu falei, não é E possível. ele tá seco assim? Tá magro. Eu esqueci o nome dele, tá magro e forte. Eu É. falei, como que esse cara faz isso daí e consegue comer normal? É. E aí, É eu que achei assim, esse lance que você tá falando. Sim. Se você dá um pega, por exemplo, imagina que você quer ficar seco, assim. Certo. Se você dá um pega para atingir o resultado mais rápido, depois teoricamente é mais fácil a gente manter ali. Por exemplo, o jeito que eu tô hoje, se eu comer isso aqui tudo, amanhã cedo eu não vou engordar. Porque eu tô vindo de um tempo que o corpo já estabilizou nessa percentual que eu Entendi. tô. Mas é que a maioria das pessoas, por exemplo, igual você citou a janta de ontem. Se você tá com muito tempo sem comer, a tarde inteira trabalhando, ali você pode estourar toda a caloria ali. Numa vez Se só. você comesse uma quantidade pequena, você não precisaria tirar a comida que ela fez. Entendi. Mas tudo vai depender do seu dia, né? Que é fazer a conta calórica É. pra bater o... Agora, você vai chegar morrendo de fome lá, quanto que você comeu lá? Você vai destruir, teoricamente. Né? Esse lance de contar caloria, eu sigo um cara e o cara faz um milkshake, mano. É. Pô, eu fiquei escandalizado, cara. De bastante caloria? Cara, um milkshake, ele coloca de um lado, aí tem uma faixa, Ah, ele coloca a comparação. comparação. Mano, 2 pratos de arroz, feijão, sim. proteinona mesmo, É. bastante salada, o outro com outra quantidade boa, 2 frutas, mano, um melão inteiro, meio mamão e uma banana. E tinha um twist, 2 bis ainda. Então, Um milkshake, mano. Pô, é comida de um dia inteiro. por isso que quando eu passo a dieta pra uma pessoa, às vezes a pessoa me fala assim, eu tenho que comer tudo isso mesmo? Por causa de ter o pensamento que a comida vai engordar ali. A comida de verdade não engorda a pessoa, né, no caso, né? Muito difícil. Você vai ver vídeo do Cariani falando que se uma pessoa tá comendo tipo limpo ali, comida mesmo, é muito difícil comer uma quantidade absurda. Rodrigo, quais são os casos... Rodrigo? Rodrigo. Perdão, Leandro. Não sei de onde que eu tirei Rodrigo. Leandro, é a minha mente viajando. Qual foi o caso mais claro, assim, que você viu que a pessoa precisava de ajuda nesse sentido? De gordura? Fala, cara, preciso ajudar esse cara, assim. Você lembra? Eu já peguei vários Não casos precisa assim, citar nome, mas... de pessoas que estavam com 140, 150 quilos e com pressão alta, tudo, os exames colesterol alto, glicemia. Daí, só que eu deixo bem claro que a pessoa também tem que se empenhar. Por exemplo, uma coisa que eu dou assistência pro pessoal que passa comigo, até o pessoal sabe, é dar assistência pós-consulta. Por exemplo, você passou comigo, a gente vai conversando ainda aí pós-consulta a cada 15 dias para você me mandando uma foto sua do shape, pra gente ir vendo a sua evolução e para você ter aquele comprometimento comigo que você tá levando a sério, tá? Porque não é fácil uma pessoa que tá muito obesa, tipo, eu já emagreci de cara, assim, a pessoa tem que estar... Porque, assim, eu costumo falar 2 situações que a pessoa corre atrás. 2 principais, né? Ou a pessoa passa no médico e ele dá Um checkmate. checkmate. Você vai morrer. Você vai morrer. Daí a pessoa, ó, agora bateu a água, agora eu tenho que correr atrás. Ou quando a pessoa termina um relacionamento, você não reparou? É o melhor pré-treino que tem. São 2 situações que a pessoa geralmente vai correr atrás para mudança. O cara, É incrível. outro dia eu ouvi os caras falando, qual que é o melhor pré-treino? O outro falou, chifre. Chifre é o melhor.
Pior que o pessoal é assim mesmo. Onde É. é muito comum chegar alguém que realmente só vai buscar você por esses dois motivos. É comum hoje ou você... Hoje, o que você tem visto, assim, do público Eu hoje? atendo 70% é mulheres que querem Querem... emagrecer, A assim. mulher tem mais consciência É. nessa Eu questão. acho que é por questão... Vai chegando a idade, né? Mulher tem um acúmulo maior de gordura, assim. Então, a maioria da procura é mulher, que tá buscando Elas são mais definição. determinadas, ô, Leandro? A maioria, sim. É que, assim, depende muito do final de semana da pessoa. Se a pessoa também, tudo, até poder aquisitivo, depende da pessoa que tem uma condição financeira melhor, vai ser mais difícil, às vezes, Uhum. ela vai querer sair Tá tudo à mais. disposição, né? Geralmente a pessoa não tem aquele negócio de seguir a alimentação no final de semana. Ela vai comer em restaurante, daí acaba se perdendo um pouco. Quem que seria hoje o seu pior, vamos dizer assim, o seu pior cliente? Quem que seria o seu melhor cliente, falando assim, público? Pior cliente, eu acho que um cara que quer um resultado muito rápido, assim, tipo, que não é possível. Todo mundo sabe que todo mundo tem uma média de percentual assim, de gordura que você pode perder por semana. Acima daquilo, você vai acabar perdendo músculo, entendeu? Hoje em dia tá muito na moda essas injeções aí, mas a hora que a pessoa vai ver o resultado, a massa magra foi embora. Tipo, ela fica mal feliz por causa disso. Está preocupada só com peso e balança. Mas a hora que ela vai ver o resultado, o prejuízo foi maior do que não tivesse tomado. Essas pessoas que têm muita pressa, assim, é o mais difícil. Porque é difícil você conscientizar a pessoa que leva um tempo. Por exemplo, eu tenho uma atleta que vai subir agora no final de semana, é 1 ano e meio que ela baixou de 39% para 15% de gordura em 1 ano e meio. Entre altos e baixos. Agora ela pode chegar nos 7, nos 8. Então, olha quanto tempo levou. Agora tem pessoa que quer 1 mês, 2, daí vai buscar algum recurso extra. Entendeu? Vai pro mundo, no mercado negro. Vai... Porque, na verdade, se a gente fosse falar de hormônio, Uhum. o certo era a pessoa estar com o percentual mais baixo para poder usar, né? Mas hoje em dia é o contrário, a pessoa quer usar para baixar o percentual. Ah, entendi. Aí começa os colaterais. Entendi. Porque a pessoa tá em déficit ou ela tá precisando É. resolver aquilo dali, ela quer buscar o remédio para resolver aquilo de lá. Isso. A maioria, porque o acesso é fácil, né? A pessoa encontra ali na academia, em qualquer lugar. Só que muitas pessoas não têm nem condição de fazer um exame para ver como que tá a saúde e já estão usando. E nem causa sabe dessa também, busca. às vezes, né? É. Nem sabe como é que tá ali, porque o estereótipo externo, às vezes, não tem nada a ver com o interno, né? A condição interna, né? Não, a gente tem uma reunião da igreja, né, com a galera, a gente passou o final de semana. E aí tem um cara lá que ele tá magrão e falou, tá com colesterol alto. O cara é magro, mano. Uhum. Colesterol alto, ele tem problema de pressão. Aí tem um cara lá que é amigo nosso, que ele é bem gordão, mano. Ele fez até bariátrica, ele é bem gordão. Tá fez tudo certo. Não, e ele falou, meu exame dá tudo normal, mano. Então, porque não regula, né? Vai depender muito de pessoa a pessoa, parte genética. Ó, eu vou falar, vamos citar, ó, a gente já citou o nome do cara aqui, o gordão da XJ. Ele é um cara muito gordo, é. muito gordo, mas por conta da idade, e aí o equipamento muito novo, vamos falar assim, ele ainda não tem problema. Não tem problema articular, não Isso. tem problema de pressão, não tem problema nos órgãos, né? Uhum. Mas é uma questão de tempo, É questão mano. de tempo, porque começa a chegar ali os 30, 35, daí começa a vir, cara. Aí, e cobra, né? A fatura Sim. chega. Sabe o que eu ia perguntar pra você? É a maldade, é a maldade. Não era. Pessoal, na época de finalização, e você, como já foi um atleta, gosta de usar muito o clenbuterol. Clenbuterol. Aquele gelzinho de cavalo. É um broncodilatador, né? Isso, é um broncodilatador. Gelzinho esse negócio aí. Cara, o que você fala para as pessoas que usam e não estão numa fase de finalização? Então, aí que tá, né? O problema é que hoje em dia a galera quer usar, porque é fácil acesso, né? Você compra na internet, né? Mas o pessoal quer usar com percentual alto, cara. Só que o rebote que dá depois, além de... Então não é mito. Porque se não é saudável você tomar um negócio... Imagina que o seu batimento tem que ficar ali na faixa 70, BPM, 80, a hora que você acordou. Você vai tomar um negócio que o batimento fica 100, 110, entendeu? A vida útil do coração vai cobrar. Uhum. Agora, um cara que vai competir, ele sabe do risco. Ele sabe que ele no final ali ele vai ter que usar alguma coisa que geralmente não é liberado, né? Alguma das coisas que o cara vai usar não é liberado. O cara pode até falar assim, eu passo com o médico e tal, mas tipo, algum produto ou outro ele vai acabar usando coisa underground. Mas até para competição não, né? Não tem essa... Não tem doping, você disse? É. Não tem.
Não tem. Até porque se tiver Ah, DOP, não passa ninguém. Passa um. não tem evento. nem a tiazinha da limpeza passa. Tiazinha, vem cá, mano. Acabou o evento. Acabou o evento. Porque é o seguinte, eu gosto de estudar esse tema, né? Uhum. E os caras falando muito sobre o clenbuterol e tal. Ele tem alguns colaterais e a sequência, eu vi o cara explicando, a sequência é o seguinte, muito treino, esgota essa opção. Comer direito, esgota essa opção. Uhum. E aí, depois que você esgotou todas essas opções do macro, suplementação, esgotou essa opção. Aí você vai para a Isso. finalização, porque é a pincelada É a final. pincelada final. Então é isso que o pessoal não entende. É tirar a água, o cara já tá seco, mas você vai tirar um pouquinho ali da gordura que tá aqui atrás, alguma coisinha ou outra. É lapidar o corpo. Na realidade, as pessoas meio que vão querer... Inverte. Não, eles querem cortar caminho. Vai O cortar clenbuterol, ele vai aumentar o consumo da gordura. Isso, é que vai Né? aumentar a sua taxa do metabólica, né? Também. Então, mas assim... E outra, você vai usar alguns dias, daqui a pouco ele vai parando, o receptor já não vai funcionando do mesmo jeito. Não é a mesma coisa. Vai saturando o receptor. É que você vai Mesmo pra o outras pessoal coisas mais tomando, pesadas. mesmo o pessoal tomando o xarope de cetotifeno que vem na farmácia à noite para não saturar receptor, você vai ver vídeos aí com um especialista falando que não funciona muito na prática. O cara teria que tomar algum remédio para tipo T3, para tireoide, para poder... Caramba. Entendeu? Olha pra você ver como é um Como jogo. é sério, mano? É muita coisa assim que envolve, né? Então não é mito esse negócio do rebote Não, o rebote clenbuterol. Não, o rebote é feio do clenbuterol. O cara acaba engordando bastante depois, né? Porque daí também vai vir a fome. Um atleta, depois do campeonato, o cara engorda. Se o cara não tiver a cabeça boa. Eu tive já compulsão alimentar pós-campeonato por você ficar muito tempo na dieta, sem comer nada, às vezes. Tipo, 60 dias, sem comer um docinho, nada. Daí depois gera uma compulsão também, que é difícil sair depois. Focadaço, né? E qual que é a estratégia que você usou pra sair disso daí? Pra sair disso aí, É. cara, fui tirando aos pouquinhos. Medo de ser gordo, né? É. Medo de ser gordo foi maior. Não, você ganha uma parte muscular ali, mas vem muita gordura junto. Entendi. Depois bate o arrependimento no cara. Porque depois daquele rebote que ele vai ter, depois se ele for competir de novo, vai ter que sofrer muito mais, vai ter que às vezes usar muito mais coisa. Correr Imagine. dobrado. Correr dobrado, então. Daí o cara fica pensando nisso. Entendi. O cara que ele entra nesse mundo aí, vamos dizer, eu acho, de parte de competição, o cara ele tem que ter uma consciência muito bem formada, muito bem forte, que ele não pode largar de uma hora pra outra, né? É. Mas sabe assim, o que pega? Hoje em dia você tem que tomar cuidado, porque você às vezes você fica preso nessa bolha maromba. Daí, imagina um adolescente vendo aqueles físicos, sabe? O cara, às vezes, a maioria dos caras que tá usando as coisas hoje que eu vejo na prática é cara que nem pensa em competir, cara. O cara tá usando as coisas pesadas só por estética. Não sei o quê. Por causa que todo mundo que ele segue, ele tá preso naquele mundo ali, ele acha que todo mundo ali tem um shape legal. O cara não consegue sair daquilo ali. Hoje em dia tem que tomar cuidado com rede social. Bolha, né? Atualmente mesmo, eu parei de seguir, acho que uns 60% que eu seguia, porque ficava muito nesse público. Você fica muito preso, você quer, tipo... será que só o shape... Eu sei que é legal ter um shape, mas será que ter um shape 4% de gordura, você acha que é saudável? Não é saudável. Não. Acho que não. Vários caras morreram aí para manter esse shape, porque o corpo tem que ter um pouco de gordura também para produção das coisas, dos hormônios e tal. Todo mundo sabe que não é saudável. É uma reserva, né? A própria reserva de sobrevivência. Sim. se o cara E outra, precisar. um vacilo que você der, meu irmão, para sobreviver é 2%. Você dá um vacilo durante o dia. E outra, principalmente o cara que tem bastante músculo, né? Que músculo é um consumidor de gordura também. Porque antigamente falava do MC, sabe? Antigamente falava assim, o MC, mas daí um fisiculturista, o corpo não sabe se é músculo ou gordura. Mas tem estudo mostrando que sendo músculo ou gordura, o corpo vai sofrer igual um cara de 130 quilos para bombear sangue. Com músculo, às vezes sofre mais ainda por causa de... Porque não é tecido constrição, gordura daí. né? Então, Constrição, né? imagine para irrigar tudo. Então, hoje em dia, não é muito... Tem vários caras de... Você acha boa essa métrica do IMC? Hoje em dia não é mais o padrão utilizado, só ele. Hoje em dia a gente vê por medidas também, né? Não só ele.
Porque se for se basear só por ele, você pode acabar errando. Sim, porque eu fiz uma vez a métrica do IMC, eu fiquei revoltado, velho. Porque Porque deu- dava obesidade É. mórbida. Não, é. E eu tava bem, assim, Mas ele não sabe, né? fisicamente. Quanto você tem de músculo. Aí eu tenho. A piada tá vindo pronta. Aí eu tenho. Só, né? Aí a densidade óssea, eu magro de dar dó, eu tenho 80 quilos, pô. 80 quilos, então eu tenho uma densidade boa, pesada de osso, né? É, você tem uma... Não, Mas ele eu tem sei que eu tem tô. uma estrutura boa de Eu músculo. sei que tô fora do peso. É Aham. que assim, o IMC é altura vezes peso, É. pô. Aí é uma. Que nem você é um cara que criou músculo, Uhum. beleza? Aí você pesa. O meu IMC dá É, errado, Então, dá sobrepeso. exatamente. Exatamente. É. Sério? É, porque ele não sabe quanto que você tem de músculo, né? Ah, Ele é uma- ele só pega a circunferência, os negócios. Não, Na verdade, altura vezes peso. É, altura por peso. Entendi. Mas assim, ele não vê se a pessoa tá treinando ou não, mas ele é um dado mais pra uma pessoa que... Só pra ver saúde, não pra atleta, nada. Qual Uma que é... pessoa normal que passou num postinho de saúde lá, ele quer ver só se a pessoa tá dentro do padrão. Mas hoje em dia não é tanto usado. Qual que seria a métrica mais, vamos dizer assim, viável de uma pessoa que ela quer ser saudável? Qual que é a métrica, se é IMC, como que seria a mais saudável? Pô, pra medir se uma pessoa tá realmente fisicamente saudável, assim. Ela teria que fazer uma avaliação primeiro para ver as medidas, Certo. tá? Mas o principal hoje em dia é fazer uma bateria de exame de sangue, tudo para ver se tá tudo ok. Negócio você falou, exemplo aí, tem pessoas que são magras que tá com a saúde tudo alterada. A Hoje em dia- bioimpedância praticamente ia dar percentual de gordura. É, Né? eu faço a bioimpedância lá na clínica e faço o manual com o adipômetro. Uhum. Mas não é a bioimpedância, nem, mesmo sendo de última geração, não é a melhor forma. Assim, os estudos científicos que tem é o DEXA que é feito. É tipo uma máquina que você deita, tipo uma ressonância. Essa é o que eles usam em artigo científico para ver quanto que o cara tem de músculo, gordura e tal. Essa é o mais fidedigno de análise. Só que é bem... O convênio geralmente não cobre, é um exame caro, né? É aquele de lá Antigamente que... nem em Bragança tinha, agora que Deca já... o quê? DEXA chama. DEXA. DEXA. É É aquele, tipo uma ressonância. é aquele de lá que os caras mostram, tipo assim, eu vi um vídeo... Um scanner do seu corpo, assim. É, e que eu vi que mostra o quanto de... Eu vi um vídeo de uma pessoa que é a falsa magra, por exemplo. É. Ela tinha lá... Ela era magra e tal, mas aí mostrava o músculo dela pouquinho, que era mais escura a imagem, e em volta bastante gordura, assim. Essa máquina que faz isso? É bem provável que seja essa. Cara, é muito louco, porque às vezes a gente tem... Só de ver, a gente não consegue saber se realmente a pessoa tá saudável. Por isso que eu fiz a pergunta. Qual que é o meio mais adequado de se fazer? E a partir disso, qual que é a melhor, vamos dizer assim, a melhor atitude a se tomar depois que você faz um exame desse? O que você diria? Se o cara quer... Se tiver tudo alterado, por exemplo... Tá alterado. Ou o cara que às vezes tá saudável, mas ele quer melhorar a vida dele, quer ter uma... Tem que mexer na alimentação e alinhar tudo com a atividade física. Alimentação hoje, então, é assim, seria o melhor passo a se Sim. seguir, independente do cara quer fazer. Independente. Antigamente achavam que era 50% tipo treino e 50% dieta. Hoje em dia todo mundo sabe que é muito mais difícil se alimentar, não é? Vocês que Uhum. treinam Com aí. certeza. Então, eu acho que Esse uns treino 90... tá gordo aí. Porque treinar, a maioria... Vocês gostam também, não gostam? Sim, sim. A gente gosta de treinar, mas agora se alimentar certo é difícil, porque vai muito de tudo que a gente conversou aqui, do pessoal à sua volta. O social, Social, né? cara. Eu acho que é muito... Esse seria vamos dizer assim, o maior inimigo, eu acho que é o social, não é? É o social, para a pessoa abrir mão ali de... Porque a pessoa vai ser considerada chata se ela levar uma marmita ali, a pessoa fica constrangida. Sem falar que a galera zoa, né? A galera vai zoar, vai não sei o Vai que. encher o saco. Não, agora imagina, um cara que nem eu, por exemplo, no meu peso, tô no aniversário, eu saco uma marmitinha, os caras vão aloprar, né? Nossa. Os caras vão, se liga, gordo. Comeu a semana comeu- inteira que nem um mamute. Comeu a cozinha lá na sua casa, agora Eu fazia... comeu o fogão. Quando a gente tinha aniversário assim, de criança, tudo, eu saía, deixava lá no carro, ia lá no carro comer e voltava. Pra ficar a festa inteira sem comer. Mas era por causa da época de campeonato e tal. Depende muito do objetivo. Mas isso é uma tática também. Eu vejo que, tipo assim, porque às vezes tem gente que quer sair dessa situação de, a pessoa tá com obesidade e tal. Ela quer sair dessa situação e às vezes comer na frente, fazer isso, vamos dizer assim, tirar a marmita na frente de todo mundo, a pessoa vai ficar envergonhada e acaba falhando, ou a pessoa Isso. acaba desistindo por conta dessa vergonha, Eu né? peço pra pessoa até comer antes de ir, daí ela come menos. Por exemplo, aqui, ó, tá aqui a comida japonesa aqui, Uhum. ó. Eu falo pro pessoal,
dá preferência, às vezes, em pedir um pouco à la carte do que comer rodízio. O rodízio vai forçar você a comer mais. Tem estudo mostrando assim que um homem pode bater 5.000 calorias no rodízio, um cara que come bem, imagine. 5.000 calorias, uma pessoa que De fez- 3.000 a 5.000, uma mulher ou um homem, uma média. O cara bateu num rodízio, então ali. Não, é melhor ele pegar, tipo, uma barquinha, come só os... Porque a gente come além, porque tá pagando, a gente Exato. Você a tá gente vai até o estimulando, limite, né? Você tá estimulando. Cara, uma coisa que eu percebo, por exemplo, e você deve conviver, eu queria que você falasse sobre isso. Eu tô com 44 anos. Uhum. A consulta dele é cara. Viu? Não, não. Cuidado. É, Aproveita, aproveita. tô com 44 anos. Tô com sobrepeso. Eu sempre tive muita facilidade de perder peso. Mas eu percebi que a partir de uns anos pra cá, começou a ficar muito difícil. Detalhe, eu sempre tive muita força. E agora eu comecei a perder força, cara. Vai perdendo também com o tempo. É normal isso? É Não? normal, assim, é que tem que tomar cuidado, porque muitas mulheres usam aquela desculpa lá que é problema de tireoide. Tudo é tireoide. Não. Tipo, Sem vergonhoide É. mesmo, no meu caso. mas assim, se você for um cara que sempre emagreceu, engordou, cada vez que eu vou emagrecendo, engordar, esse efeito sanfona vai dificultando as próximas vezes que eu vou emagrecendo, entendeu? Você tem que. É aquilo que a gente conversou, você teria que dar um foco. Imagina que você faz uma meta com você mesmo, 21 dias. Os projetinhos que eu faço de 21 dias, a pessoa muda absurdo. Porque a pessoa faz 21 dias sem refeição livre, sem nada, comendo só a dieta. Daí você vai obrigar o seu Contínuo. corpo a usar aquela gordura ali, entendeu? Agora, se você fica repondo todo final de semana e tal, daí fica mais difícil. Esse lance do dia do lixo, o que você tem a dizer sobre isso, falando nisso? É, aí? o dia do lixo não existe, né? É a gente refeição do lixo. É. A gente fala uma livre, refeição livre, é. Só que o certo também é a gente estipular uma quantidade, né? Imagina que eu deixo uma refeição livre por semana pra você, daí você vai Aí você vai no rodízio japonês. e fica o dia inteiro lá. Então, imagina que você comeu 5.000, fora que você vai comer no dia. Como que eu vou dividir depois por 7, que você tem que comer, sei lá, 2.500 pra você secar? Não vai dar, não vai fechar a conta. Nutrição é matemática, então, É. vamos dizer assim. É uma matemática, mas assim, a gente tem que achar a nutrição, eu acho que a gente tem que achar um meio termo pra gente poder compartilhar os momentos, assim, viver bem e ter saúde, né? Para isso, eu acho que assim, a melhor estratégia é você alinhar a alimentação, deixar tudo balanceadinho ali para você, quando você sair, comer alguma coisinha ou outra, e não ter aquela compulsão de querer comer até passar mal, porque isso vai acabar estourando o seu cálculo Não, e de calorias. se forma até, vamos dizer assim, se forma até uma dica pra pessoa economizar, né? É. Porque ela vai pro rolê e já tá alimentada, irmão. Não tem que Eu vai falo gastar. pra pessoa comer um pouco antes, o certo. Até fazer compra, né? É importante você comer antes de ir no mercado. É, com Senão certeza. só pega coisa Só tipo, pega mano, porcaria. aquele tem um paladar infantil, Danone, bolachas. Se a pessoa, o certo é a pessoa nem ter na casa, assim, se a pessoa não tem controle. Imagina que você não tem controle de doce. O ideal era que você não tivesse ali, né? Porque se uma hora do dia ali que você tem um momento mais estressante ali, você vai acabar descontando na comida ali. Deixa eu te fazer uma outra pergunta linkando a isso daí, porque é uma coisa que pra mim ainda se torna um mito. Sobre esse lance de trocar alimentos. Ah, você come o pão normal, vai trocar pro pão 12 grãos, não sei das quantas. Uhum. Cara, eu vejo muito nutricionista falando sobre isso. Ah, não, você tem que mudar desse para esse, comer isso daqui. O que você tem a dizer? Realmente faz diferença? Ou você acredita também que esse lance do equilíbrio mais emocional também da pessoa, pô, não vai trocar o pão de grãos lá que você nem tá acostumado a comer pelo normal. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que, assim, a pessoa tem que... Imagina as suas refeições. O certo é a gente juntar um carboidrato, uma gordura boa, uma fonte de proteína e uma fibra. Então, vamos lá. Você quer trocar o pão francês, que tem quase as mesmas calorias que 2 fatias de pão integral. É quase igual ali as calorias. O que vai mudar? A fibra. A fibra, o pão integral tem fibra, então você vai manter mais saciado e não vai ter aquele pico de glicemia do pão francês. Mas e se você come um pão francês com ovo mexido e do lado, por exemplo, um mamão com aveia, um pouquinho de aveia? Daí você conseguiu juntar tudo ali naquela refeição, você não vai ter aquele impacto glicêmico. Esse que é o segredo da nutrição, é conseguir juntar na mesma refeição a gordura, a Uma proteína, fórmula, né? o carboidrato e a fibra. É igual eu falei para você do almoço. Imagina que um dia você comeu só arroz e frango. E no outro dia você comeu arroz, frango, mas você comeu legumes, salada. Tem estudos mostrando que a pessoa que começou comendo a salada antes de comer a comida foi melhor para esse impacto na glicemia do que uma pessoa que já começou comendo pelo arroz. Porque precisa de fibra. Então, a nutrição, o segredo é você equilibrar as coisas. Você pode comer o pão francês,
Entendeu? A tapioca, por exemplo, tem gente que troca o pão Pão francês. pela tapioca, é isso que eu ia perguntar. Mas também, dependendo, por exemplo, 100 gramas de tapioca é como se fosse 2 pães. Então tem que tomar cuidado. A tapioca é bom porque não tem glúten, mas você tá trocando só por causa disso? Você tem alguma sensibilidade ao glúten? Não, e de repente você come uma tapioca, não é o suficiente. Não é, você por causa come que- duas. Porque ela não sustenta. Essas coisas que não tem fibra, geralmente o corpo vai digerir rápido e vai dar O fome. cuscuz é uma boa pedida, É né? uma boa pedida. É, Ele tem a fibra, ele é Isso. baixo é. em caloria, né? O certo era a pessoa pensar, imagina 4 refeições suas do dia, você pensando nisso, em colocar um pouquinho de fibra nas 4 refeições. Isso já ia dar um impacto muito assim, diferença no shape. Importante, né? Mas eu pergunto assim porque eu tive essa dificuldade. Quando às vezes eu passei com algum nutricionista, alguma coisa, Uhum. eu queria trocar alimento, entendeu? Tipo, você tá comendo isso aí, então come isso. Daí, tipo assim, você come 1, 2 semanas, daqui a pouco o cara fala, negócio ruim do caramba, vou ficar comendo até Sim. quando isso daí? É o Entendeu? apego emocional, né? No lance. Eu, às vezes que eu fiz nutrição, que eu passei por um nutricionista, eu tive essa dificuldade. Eu falei, pô, mano, você volta pra trás logo, entendeu? Porque você não, eu não tenho um paladar infantil, não gosto de coisas, mas eu tenho dificuldade, tipo assim, pegar um negócio que não tem sabor, que não tem. E eu gosto de elaborar dieta pra pessoa de acordo com as coisas que ela come já. Por Já isso tem que na eu, casa. por Só isso que eu, como McDonald's, e aí? então. Nossa, Tem tá vídeo. O ferrado. que você varia? Cara, tem vídeos de pessoas que pegaram a quantidade de caloria do dia e fizeram McDonald's. Mas é duro que você não vai ter um sustento. Vai passar alguns dias, você não vai aguentar mais. Por exemplo, se você fosse Biologicamente, fazer um ela teste. não Não tem aguenta a pessoa. nutrição, né? Tem um vídeo de um cara famoso, um americano, Jeremy, que ele fez com um amigo dele, comendo McDonald's. O cara chega uns 3, 4 dias, o cara não tá aguentando mais. Tipo, é. Uma das coisas que eu vejo que me sabota muito é o período da noite, ô Leandro. Não só você, né? Cara, quando vai A chegar. maioria das Eu pessoas- também. A maioria das pessoas. Quando vai chegando a noite, cara, o que acontece? Se eu tive um dia que eu mantive legalzinho, pô, não tomei café da manhã, eu não sinto essa falta. Então dá pra mim romper a parte da manhã. No almoço eu fui comer um almocinho da hora. Na parte da tarde eu tomei um whey lá com um shake de whey com aveia, tal. À noite eu já tenho mais tranquilidade. Eu não vou ficar negociando. Agora, tipo assim, putz, almocei num restaurante, comi um chocolate, eu comi um doce de leite. Cara, à noite a minha cabeça tá no doce. Dá vontade de novo. Cara, meu irmão, Você, aí. você deixa na casa ou você sai Não, buscar? aí eu como o que tiver na frente. Eu como o que tiver na frente. O Pra ideal. tentar saciar a vontade do doce. Não, a ansiedade não é nem É vontade. ansiedade, é. E quando eu termino de comer, me dá ressaca moral. É. Isso daí é psicológico? Aquele Seria alguma coisa- arrependimento? É. É. Mas eu falo não o arrependimento, eu falo assim, o lance de, às vezes, sei lá, o corpo reagindo mesmo. Tem um tratamento psicológico ou com alimentação resolve isso? Compulsão, né? É, com alimentação, mas precisaria de você fazer uma autoanálise ou um apoio de alguém, muitas vezes. Eu atendo pessoas que são profissionais de saúde, tipo psicólogo, assim, que eles têm dificuldade com alimentação. E teoricamente eles têm a chave para. Uhum. E o pessoal tem dificuldade. Não é fácil para ninguém. Se o Tem um cara monte fala que é Tem um fácil. monte de nutricionista gordo, né, mano? Mas não é fácil. Tem. Tem um- Eu tem um- sempre gostei de aplicar na prática por causa disso, porque. É, Porque se eu falar assim, se eu conseguir fazer, o cara vai conseguir também fazer. você vai passar uma receita que fala, É. meu, funciona, eu faço. E aí, Sim. dá muita autoridade. E sabe uma coisa que acontece muito hoje em dia também? Hoje em dia, com as academias abrindo, tipo, 7 dias da semana, tem pessoa que tá treinando tanto, tipo, treinando todo dia sem descansar, que tá gerando Famoso um gasto. overtraining. Ela tá gerando um gasto tão grande que ela não consegue fazer uma dieta. Ela acaba errando, porque o cara quer treinar musculação 7 dias, daí geralmente o cara quer fazer um beach tênis, alguma coisa, uma atividade extra. Uhum. O cara não consegue fazer dieta ali também. Você conhece o Pio? O Pio? Lá do Parque dos Estados lá? Eu conheço de. Teve uma época que ele fez um desafio e assim os caras falavam que se eu perdesse peso, o meu braço ia. Eu sou o braçudinho, né? Aham. O famoso powerlift, né? E aí ele fez um desafio lá e em 40 dias eu perdi 13 quilos. Cortou o cabelo. Fiz uma. Tirou o sapato. Cortei os carboidratos, né? É isso aí que o pessoal faz. Aumentei a proteína. Cara, foi bem. O resultado começou a ficar bem satisfatório. E eu comecei a animar, porque eu comecei a treinar. Tinha um treino de manhã e o cardio eu fazia à noite.
bike, uma caminhada e tal. Nunca consegui correr. Sempre achei bonito o pessoal correndo. Aham. Cara, mas no finalzinho, mano, no finalzinho eu lembro que eu subi na bike e tal, trocando ideia. Estourou o pneu, Não, acabou o não, rolê. bike ergométrica. Bike ergométrica. Passou E ali mal. pedalando, cara, aí a visão fez assim, Pagou. e voltou. E eu Eita. continuei e tal, trocando ideia, mas eu já fiquei mais atento. Daqui a pouco ele virou um funil assim e voltou. Aí eu falei, ô, vem cá, eu vou passar mal, cara. Aí ele, com a raiva do cara, arrancou a barrinha, que era a barrinha dele de comer, que ele é disciplinado, cara. Com a raiva xingando eu. Tá, come aí, o gordo caramba, não sei o quê. Aí eu comi a barrinha, dei uma voltada assim. Cara, não, aí não. Quando eu comi, Uhum. desencadeou a compulsão. É. Mano, eu comprei um tablete de Danoninho e macetei dentro do carro, cara. Não esperei nem descer. Falei, gordo E esse miserável. peso aí, quanto tempo você ficou? Você manteve ele? Ou voltou muito rápido? Não, eu mantive. Ah, eu voltei com 40 dias também. Então, é isso que eu 40 falo pra você. dias. É o maior erro, tipo, você querer fazer um negócio muito agressivo assim. É o que nem Você da não competição, consegue né? manter, é. Não, e aí fica uma brecha pra mim fazer uma pergunta pra você da questão de acetogênica, que é uma coisa que tá muito na moda, né? Qual que é a importância? E aí eu queria falar você como agora O usar do seu Wesley é estudo. adepto da cetogênica, hein? Eu acho que muita gente tá fazendo, né? Porque é algo que tem mudado, tem limpado o corpo da galera, todo mundo tem essa... É que a esse... cetogênica, geralmente o pessoal faz low carb, é que não pode confundir as duas, assim. A cetogênica é tipo 80% gordura da dieta, assim. É uma dieta mais difícil de fazer. A low carb, o pessoal só reduz drasticamente, tipo, o carboidrato da dieta. Entendi. Mas é diferente Que da foi o que eu fiz. cetogênica. Tá. O que que... A ideia da cetogênica é você começar a usar a gordura como fonte de energia. Mas para a pessoa fazer cetogênica, não adianta nada fazer de segunda a sexta só, sábado, domingo, que vai demorar para entrar em cetose. Tem um período, né? Eu acho que é 15 dias pro seu corpo começar a Isso. entender do E o açúcar, legal é a né? pessoa que vai, tipo, medindo a glicemia para ver, né? Quando tem a maquininha para ver os corpos cetônicos e tal, para poder saber se tá mesmo em Fazendo o cetose. processo. É. Você é adepto adepto não, você aconselharia, você... O que você diz sobre... Eu acho muito difícil. Ó. Tem estudos mostrando que pessoas que fizeram essa ou dieta normal, normocalórica em déficit, não teve vantagem, assim. Tipo, porque se você manter uma pessoa com carboidrato, mas em déficit calórico, ela vai ter mais aderência na dieta do que ela fazer uma cetogênica. Às vezes é preciso uma cetogênica para dar aquela queda brusca e o cara motivar na dieta. Entendi. Mas a maioria acontece com ele. Passa um mês e a pessoa já recupera tudo e mais um pouco. E o lance que ele tá querendo dizer é que é o seguinte: você vai fazer por um período e depois você vai voltar à sua prática normal, e aí vai dar O ruim. ideal era fazer um déficit calórico, mas não tirar todo o carboidrato, né? Entendi. Antes que eu não tinha conhecimento na época do jiu-jitsu, eu só fazia por conta de tirar todo o carboidrato para... Imagina que a minha altura pesar 72 quilos para lutar no campeonato. Um pirulitão. Pirulitão e fraquinho. Oh, não Fraco, aguentava, perde fraco. força. E não tinha nem conhecimento naquela época. É que eu, Tipo- vejo a galera falando da cetogênica por questão de inflamação. Fala que carboidrato é inflamatório. Mas não, isso aí é mito também. É mito? É mito. E qual que é a Uma importância... pessoa tá inflamada quando ela tá com obesidade, assim, é uma inflamação no corpo, né? Entendi. Mas não é que o carboidrato Ele inflama. inflama. O açúcar é inflamatório. É que depende muito da quantidade que você vai usar, né? Eu não posso falar que nenhum alimento é inflamatório. Eu tenho que ver a situação que o corpo tá naquele momento. Respondendo, É. no caso, né? Entendi. Que o problema é o excesso, né, mano? É o excesso. Porque tudo que a gente come Excesso. praticamente tem açúcar. Se você tem um dia agitado, igual você falou à noite, imagina que você não tomou a quantidade de água por dia, que geralmente é de 35 ml a 50 ml. Por Meu, quilo, né? O cara que arruma só a água, nem mexe na dieta, ele já vê diferença já no peso. Porque daí já vai dar mais saciedade, vai dar um controle maior, entendeu? Entendi. Agora perde imagina a retenção. imagina você trabalhando o dia inteiro, correria, você nem toma água. Vai chegar com uma fome. O corpo às vezes não sabe se é fome ou sede. Sabe o que eu vi um cara falando outro dia? Ele viu que estava tudo certo, ele tinha acabado de comer e ele ainda continuava sentindo muita fome. E aí o que ele fez? Ele colocou a sal na água e tomou, mano. Era falta de eletrólito e tal. Ele deu uma explicação científica lá. E, cara, é um lance que você já
disso de sal na água. Do lance do sal, dos Não. maratonistas mesmo. O maratonista, assim, usam por causa que você vai perder bastante eletrólito na prova, né? O pessoal usa cápsula de sal ou naquela... Os caras usam uma garrafinha, assim, que é... Eu vi ele falando a respeito do sal, que às vezes o corpo confunde esse déficit Isso. que tá no corpo com fome. E aí ele vai querer tirar de alguma E coisa. também, se a pessoa se comida. alimenta muito rápido, vai demorar para chegar a informação que você tá saciado. Ah, é? É isso que eu ia Então é por perguntar. isso que eu sempre tô com fome. Você mastiga muito rápido? Mano, Então, eu vou falar pra você. engole a comida. Em casa, minha esposa fala. Hoje mesmo, a gente foi almoçar, eu levo marmita pra loja, a gente foi almoçar e tal. Eu abri minha marmita, comi, ela tava abrindo a marmita dela, eu já tinha terminado. Então, daí você nem dá tempo de até chegar a informação pro cérebro que está associado. Você poderia comer, se tivesse, imagina, tivesse um monte de doce ali, você acaba comendo um monte ali até chegar e demorar. Por isso que é o lance do rodízio também não ser bom, né? Porque aí você até. Demora. Você vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai Demora. comendo. Pode ver que rodízio tem cara que fica bravo quando a pessoa começa a demorar para entregar. Mas daí já começa a fome É já. uma tática dos caras. Eu acho, olha só. O pessoal faz isso. Porque sabe que a galera já tá saciada, mas o cara só o corpo ainda. Fica o aviso aqui, gente. Se eu for no rodízio, eu ataco o churrasqueiro. Viu? Agora vamos entrar num assunto no qual eu acho que você vai falar muito bem sobre isso, e que é testosterona. Eu acho que é um assunto assim. Não falo. Eu falo assim, não por o cara que quer ir pro anabolizante nem nada. Mas existe uma produção, todo mundo tem uma produção natural de testosterona. E eu sei que a testosterona ela é muito importante em vários casos, até em questão de depressão. Sim. Às vezes tem pessoas. Você, hoje, como um nutricionista, um cara que sabe disso daí. Existe meios com alimentação de melhorar isso? Sim. É um mito? O que você tem a dizer sobre isso aí? Se a pessoa tiver... tem que partir de um exame laboratorial para ver como que tá, né? Porque assim, hoje em dia, se uma pessoa tá com 400, 500, o cara já acha que já quer tomar as coisas já. Calma. Porque ali tá numa margem boa ainda. Geralmente o médico, se fosse passar algo, teria que estar bem abaixo de 300 ali no exame de testo. Então tem que tomar cuidado para ele. Hoje em dia todo mundo já quer, qualquer motivo já quer tomar, né? Pensando assim. Mas assim, uma alimentação com bastante nutrientes, legumes, bastante variedade, até sementes por causa de ter zinco. Semente? O que você Por diz? exemplo, assim, Vai virar semente de passarinho. se a pessoa usa um pouquinho ali na dieta, essas coisas que tem uma gordura boa, ajudam também na produção. Então, Entendi. mas assim, atividade física, você fazer agachamento, levantamento terra, são coisas que vai ajudar também na sua produção. Eu achava que isso era mito, cara. Esse lance que a galera fala assim, questão de treinar a perna é importante por conta do, sei lá, de liberação de hormônios dentro do corpo. E é verdade esse negócio de treino perna é importante? Ajuda. Mas também o cara tem que ter o importante é o cara saber periodizar o treino também, porque o excesso de treino vai abaixar a testosterona do cara. Você viu os atletas naturais agora, fisiculturismo, o grande rebote dos caras de pós-campeonato, os caras, a testosterona cai lá para baixo, tipo, pelo processo que passa, por não estar usando nada e tal. Então tem que tomar cuidado também, se tiver... Hoje em dia muita gente não evolui porque quer treinar demais. O cara não descansa, não respeita o descanso. A pessoa fala para mim assim, mas eu não consigo ficar sem academia. Mas não é questão de gostar, você tem que saber o que é melhor para você. Se eu pudesse também, eu iria todo dia na academia, mas eu tenho que ver o que é o melhor para mim. Então você tem que montar uma periodização que seja boa e fazer ela certinho. Não querer ir todo dia também e não gerar resultado nenhum. Que aí você tá fazendo, fazendo mal para você do que Hoje em bem. dia muitas pessoas erram para mais aí. Entendi. Eu acho que o grande lance de contratar um profissional da sua área é o lance de você entender a importância do alimento, do descanso, do treino. Tem gente que tira a gordura, por exemplo, Sim. dos alimentos. Vou cortar tudo quanto é gordura. Sendo que a gordura é um grande... é um grande fator de produção de testosterona. Sim, tem que ter pro homem, né? Tem que ter na dieta. Precisa ter esse lance. Aí o cara vai e corta de uma vez, já tá com a testo baixo. Se eu tô no churrasco, o cara corta a gordura da picanha, eu bato no cara. Você come tudo. Eu bato no cara, pelo amor de Deus. Se o cara tá com muita gordura no Também. corpo, a testosterona vai baixar também. Geralmente aumenta um pouco o estradiol e baixa um pouco a testosterona. A obesidade, então, o sobrepeso, ele é um fator que abaixa a testosterona. Por isso que a obesidade é considerada uma doença, né? Não é brincadeira, né? Tipo, igual os caras zoam. Tipo, é considerada doença, né? É uma merda, né? Cara, mas eu não tinha noção disso daí, que a obesidade ela seria um...
Caraca, velho. Por isso que é importante a gente O lance. cancelar. Como, Eu não vou falar porque aí, ó, já veio... como, como que o cara identifica, por exemplo? Tipo assim, é óbvio que vai partir de um exame. Mas o cara tá em casa, quem tá em casa lá, como que ele identifica que ele tá precisando passar no médico para ver a parte da testosterona? Quais são os sintomas? Ah, tem cara que tá deprimido, não tem energia pra nada, entendeu? Tipo, sono o dia inteiro, assim, falta de disposição. Pode ser, o libido é multifatorial, mas pode ser uma das coisas. Vai juntando tudo isso, mas também pode ser falta de outras vitaminas no Entendi. corpo. Por isso, com o exame, o cara consegue detectar o que que é. Exatamente. Porque, teoricamente, se o cara se for falta de vitamina D, alguma coisa, o cara suplementando já vai resolver essas coisas. Não já partir. Não adianta também, o cara vai passar uma testosterona para um cara que nem treina nada, vai melhorar ali e depois que ele precisar parar ali, vai piorar. Não, e outra, só vai dar o colateral, né? Vai dar colateral. Se ele der Não uma adianta. exageradinha, vamos falar assim. Todo né? mundo, na verdade, todo mundo sabe o caminho que a gente tem que fazer dieta e treinar. É que todo mundo quer encurtar de alguma forma. Por isso que o pessoal investe muito dinheiro em essas coisas, coisa que possa facilitar. Tem uma pergunta É. que eu acho que o pessoal de casa gostaria de estar fazendo para você. O cara que ele teve. O cara tá ficando mais velho, testosterona automaticamente começa a baixar. Uhum. Tem alguma coisa que ele comece a fazer que ou retarde isso ou volte ao normal, por exemplo? Então, porque se fosse. Eu não sou médico na área do esporte, mas se fosse diagnosticado ali, ele não precisaria estar aplicando algo. Ele poderia usar outros métodos, como gel transdérmico, que não ia inibir o eixo dele por aplicação. Ele poderia usar. Hoje em dia tem comprimidos que podem estimular as suas gônadas a produzirem testosterona. Tribos terrestres. Não, tipo um clomifeno, por exemplo, que o pessoal usa pós-ciclo. Às Entendi. vezes o cara tá com uma testo muito baixa, mas ele não vai precisar aplicar já. É que se ele for no médico do esporte, geralmente o cara, dependendo do médico, vai já tacar testo nele. Mas ele poderia fazer. Tem meios de você aumentar a sua produção sem precisar usar hormônio. Uhum. Seria o mesmo que é usado no TPC, né? Tratamento Um pós-ciclo. clomifeno, isso. O Indux. O pessoal usa para poder aumentar um pouco a sua produção natural. Aquele palmissal, ó, eu tenho. Eu tô O tomando sal pro palmito? cabelo. Sal palmito. Sal palmito? É. Sal palmito. Isso, ele é bom pra. Tô tomando por causa do cabelo. Isso, Tô com é. medo de ficar careca. É. Gordo e careca não, né? Pelo amor de Deus. Tu tá doido. Aí não Fran. dá, né? Não. Aparecer aquele gordinho do Vou parecer o- Alice do País das Maravilhas. Vou parecer o. Como é que é? O pinguim do Batman. Verdade, mano. Desgraça. Viu? Agora pra parte mais profissional, pro cara que é atleta, pro cara que realmente ele busca o resultado no corpo, resultado estético, vamos dizer assim. Qual que é a importância da testosterona? Eu não sei se você pode falar isso com... Porque hoje você tem preparado algumas pessoas. Sim. E o que você diria de um cara que quer começar a fazer o famoso generalizado ciclo, né? O que você diria sobre a testosterona para um cara que busca esse recurso estético? Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu sei que muitas pessoas acabam não escutando, mas primeiro, se eu pudesse voltar no tempo, eu levaria muito mais a sério dieta e treino antes de pensar em usar alguma coisa. Teria que ser o primeiro pensamento. É que o pessoal acha que sem aquilo não vai dar resultado nenhum. Mas ele teria que primeiro ser digno de estar usando ali, mantendo a dieta, treino certinho, treinando intenso, fazendo tudo certinho. Porque hoje em dia tem muitos atletas que sem tomar nada o cara tem um físico bom. Vai muito de pessoa a pessoa. Tem pessoa que tem a genética que mesmo tomando não vai, cara. Tem cara... se a gente for lá, nós três na academia e começar a ver a pessoa, se fosse entrevistar, você vê que vários caras que tá tomando ali que você nunca falaria que tá tomando. Porque tem genética que não responde bem. Tem cara que tá tomando que você nem fala nada. E tem cara que toma pouquinho, responde bem, e tem cara que tem que usar muito. Geralmente esses caras que tem que usar muito, os caras já falam que esse cara não serve muito pro fisiculturismo. Que, tipo, a saúde não ia aguentar se eu usar uma quantidade muito grande. E o cara vai ficar frustrado depois disso. Não. Mas tem que ser acertar a realidade, né? Entendi. Entendeu? O cara que teve o sonho de subir num palco, acabou. É. E isso você consegue... Pô, subir no palco, o cara... A gente consegue realizar o sonho de qualquer um, mas tem que ver que qualidade que o cara quer subir no palco, né? O Clebinho tá preparado pra subir no palco, não tá? O Clebinho tem uma massa Depende magra do boa, palco, cara. Se viu? baixar essa gordura aí, Depende, o bicho vai ficar Léo. troncado. Depende do palco.
212. Então, Esses caras, você viu, mano, o bullying aqui é comigo. é que você, O né? lance é comigo. Olha lá. Não, eu também acredito. Às vezes é que assim, o Kleber ele é um cara que ele quer o resultado. Ele quer o resultado. Se ele não, ele começa a fazer, ele não tá vendo resultado, ele entra Já em desanima. crise, mano. Ele entra em crise. É. Não, e daí é pior, que é o lance daí que ele falou assim: pô, comi e tal. Daqui a pouco ele vai ver. Chutou o balde de noite. Uhum. Ele é um cara que eu vou falar pra você, se ele tivesse algum acompanhamento, alguma coisa mais de perto, eu acho que ele teria um bom shape, mano. Na realidade é o seguinte, hoje, o que eu tenho tentado trabalhar a minha mente. É. Esse cara, ele já teve o abdômen trincado, só que gordo. Sério? Caramba. Que é pior, né? É mais É difícil? pior. Tipo crossfit, né? Sei, que fica mais disso. É. Gordo. O Wesley falava assim: você é o gordo mais definido que eu conheço. Não ajudava em nada, mas tipo. Cara, Não sabe se fica feliz ou... não, na realidade é o seguinte: o que acontece? Trabalhou um pouco, depois da pandemia, Aham. mexeu um pouco com a minha cabeça e eu acabei perdendo aquela. Prazer de. Não, eu acho que a confiança em. Bom, você consegue. Ah, sei. E aí começou esse lance, tipo, engorda, emagrece e tal. Eu fiz o uso do clenbuterol, Fez, pra né? falar a verdade. Uhum. E o efeito rebote, cara, foi É muito, né? sinistro. Não foi nessa fase de eu Você perder. quase virou um bote. Cara, eu quase virei um bote inflável. Vira uma O caixa inflável. d'água, imagina, É, a retenção, tudo. É inflável e inflado, né? É. Cara, e foi muito rápido. E aí meio que mexeu. Eu falei, putz, cara, tal. E aí eu vejo algumas pessoas mais velhas do que eu tendo um resultado com muito pouco. Muito pouco. Você deve conhecer o Rui, que era da capoeira, Sei. do jiu-jitsu. O Rui emagreceu 44 quilos, pô. Caramba. E ele mantém isso há 4 anos. Só que o Rui é um cara extremamente radical. O Sei. Rui foi pra carnívora, velho. Ah, tá. Hoje ele coloca, mas, cara, a quantidade que ele coloca de abóbora, de não sei o que, é ridículo. Então ele coloca mais para um conforto mental do que necessariamente Sim. nutricional. Sei. Então foi para caldo de osso. Eu não consigo manter uma dieta É. dessa. Porque Mas- o convívio que eu tenho não sustenta. Sim. Uma hora fraquejar e aí você entra naquele ciclo de novo. Então eu acho que seria muito mais saudável eu entrando na estratégia que você falou, do lance de negociar. Eu vou e começar a entender o que você está comendo. É. A gente come muito com Isso. os olhos, né? Muito com os olhos e vai muito afoito. Acho que ó, esse lance do tempo. Acho que é um conjunto, Tempo, né? mano? tem que mastigar devagar, porque assim, as enzimas digestivas estão na saliva. Ela tem que entrar em contato com o alimento. Imagina você mastigou um pouquinho a carne, só já engoliu. Como que ela vai entrar lá dentro? Para ajudar a digestão. Ele vai ficar dias ali fermentando tudo ali, entendeu? Tem que mastigar. Ai, que Eu loucura. mastigava muito rápido antes também, mas é um fator. E outra coisa que você citou aí, o interessante também é colocar metas curtas, para você ter alguma coisa para seguir, senão você fica... Eu sei que você quer ter um físico legal, mas assim, a vontade de comer alguma coisa ou de final de semana vai ser acima daquilo ali. Você quer, mas não quer tanto assim. Para quem não sabe onde chegar, qualquer lugar serve. Então, se você tem que colocar umas metas. E meta curta. Metas Essa é curtas, uma- isso. Alcançáveis. Alcançável. Se o cara coloca... O cara tá com 30%, quer chegar nos 18 já, de cara, ele vai desistir ali já no começo. Que é uma burdoada muito forte. Né? Bordoada. Você tem que pensar que o corpo tem que eliminando aos poucos. Mas se você pudesse voltar no tempo hoje, com certeza você, a partir de hoje aqui, você ia optar por fazer dieta, comer saudável e treinar. Se você pudesse lá na frente voltar para hoje aqui. Eu treino, né? Eu treino. Gosto de jogar uma bola, tá? Treino Sim. bem, viu, meu? Treino bem, pra falar a verdade. Uhum. Só que eu acho que o lance não tá no treino, né? Não tá O no treino é um complemento. Eu acho que tá muito mais no descanso. Eu quase sou um cara que durmo muito mal. Então, Durmo mal, sim. Eu durmo bem, mas poucas horas. então, daí o corpo também vai bloquear a queima de gordura, porque você desregula hormônios importantes, que é a leptina e grelina, que é o hormônio da fome e da saciedade, quando você dorme pouco. Entendeu? Você vai ficar sempre descontrolado por vontade de comer besteira, dormindo pouco. O ideal é dormir no mínimo 7 horas. Olha eu descobri, né? No mínimo 7 horas. É. Então Aí tô vai ferrado. contar, vai ver se, por exemplo, se você está acima do peso, se você tem a apneia do sono, vai piorar tudo ali. Sim.
Entendeu? Porque Não, daí isso você não aí vai não tão. tem, graças a Deus. Então, isso é bom, porque daí a pessoa não chega na fase do REM 4, que é a fase regenerativa. Sabe o que é REM, né? É o As fases Sono do sono. profundo. sono profundo. Então, isso aí vai dificultar. Porque sempre quando. Daí o que você vai querer? Pelo que a gente conversou pouco aqui, ó, mas deu a entender que você já fica de manhã sem comer. Você é um cara, é aquele perfil que o cara quer comer pouco para tentar emagrecer, mas em algum momento da semana você vai compensar tudo aquilo ali que você tá fazendo ali. Desce a E é lenha. o que mais tem esse perfil. Pelo que você contou ali, de manhã não tem fome, almoço eu como uma coisinha, tarde um whey, sendo que ele comer muito mais ali. E era E muito deixar melhor ele pra comer noite. mais e ter constância naquilo do que o padrão que ele faz. Aquele padrão que o cara come pouquinho, dá uns dias, mas chega no final de semana o cara destrói. O cara não consegue manter constância. O chopp. Que você. Eu tenho um amigo. Não, Tá estudando. Matamos a calma, Matamos a calma. charada. Não sou. Não. Chegou a hora boa. Matamos a charada. Não, não sou eu, não sou eu. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. O Radesh. Primo meu. Radesh, desculpa, eu vou ter que aguentar você aqui. Eu tenho um amigo meu, chama Radesh, é o Vandinho. E o Vandinho, cara, ele vai indo bem durante a semana, toma bastante água e tal. Uhum. Só que ele é um cara que ele gosta muito de tomar chopp. É o cara, pra você ter ideia, ele tem uma chopeira na casa dele e fica esse lá. cara já é outro nível, né? E aí, meu, É outro padrão. 16 taça, 20 taça, entendeu? Mas ele consegue chegar No no físico dia. que ele quer ou não? Não. Como assim? Então, velho? então. Tá doido? Sabe por quê? Eu falo pra você, porque isso acontece muito, né? A pessoa faz certinho durante a semana e final de semana bebe todas. O álcool atrapalha a hipertrofia. Querendo ou não aceitar, eu não aceitava isso antigamente. O cara que bebe não quer aceitar isso aí. Ele vai tampar os ouvidos aqui e não quer ouvir isso. Mas atrapalha o processo. Então você é o inimigo do cara que gosta de beber. Não tem que fazer, calma. Não tem como conciliar nada? Não, dá pro cara fazer uma contenção de danos. Por exemplo, ele toma 10, diminui para 5, mas ele não pode falar que o álcool vai atrapalhar a hipertrofia, não. O mecanismo da via de mTOR, que é a via de hipertrofia. Uhum. O álcool inibe. Então não tem como a gente negar isso. E a gente sabe que se o cara tá ganhando massa magra, ele vai respondendo mais, aumentando a sua taxa metabólica. Entendeu? Vamos lá. Mas é isso pra quem bebe, tipo, toda semana. Mas quem toma... De vez em quando vai muito Da resposta vai também muito da do físico. resposta do físico do cara. E Mas outra- vamos falar da realidade hoje do brasileiro. Que ele trabalha a semana inteira e tal, final de semana quer ir pra balada, não sei o quê. O cara que, vamos dizer assim, é solteiro e ele quer ganhar uma massa muscular. Ele consegue conciliar, não consegue, dá pra fazer alguma coisa? É que a gente... Quando você fala uma coisa assim, eu posso estar imaginando um físico e você está imaginando o outro, Entendi, tá? Você pode estar imaginando um cara só que ele emagreceu, mas não tá com o abdômen marcado, nada. entendi. Ele tá legalzinho, tá fortinho ali, mas tá com uma gordurinha no abdômen. Ou você tá imaginando um cara que tá seco, por exemplo, o abdômen trincado. Daí ele teria que exigir mais do cara. Conforme vai afunilando, quanto mais eu vou perdendo, mais vai afunilando o caminho. Agora depende, se o cara só quer ter um corpo legal ali, mesmo uma gordurinha não incomoda ele, tudo tem que ir avaliando pra ver. Não dá pra você falar com convicção. Porque tem cara que bebe e tem um físico bom. Tem cara que tem uma genética boa, cara. Tem cara que bebe... Agora falando sobre nutrição, nessa parte do corpo, assim, eu quero ter o tanquinho. É o mais difícil de É o tudo? mais difícil. É o último, realmente é o último lugar que perde gordura? É difícil, cara, porque eu tô falando pra você, porque eu vivo na prática. Edson Kleber, ele é uma... Os caras me odeiam. Tem A foto. NASA vai te estudar depois que alguém assistir isso aí. Eu quero ver essa foto aí, sua, né, Cara, pior que era mesmo. Corria, aí parecia que... Mas barrigudo mesmo, cara. Barrigudo estufava assim. Esquecendo. É. Eu sei que a gordura era só, tipo, a visceral, assim. Só a É gordura. visceral, né, interna, Só a né? visceral. É. Parecia que empurrava assim pra fora. É que assim, conforme o cara vai secando, igual, por exemplo, agora eu tô fazendo um trabalho pra eu secar. Uhum. Consequentemente, você vai perdendo volume. E às vezes incomoda o cara. Fala, putz, imagina você fala assim, putz, eu tô ficando mó frango. Daí você volta a comer. É, não. Mas, entendeu? Eu ia Mas ficar feliz. Mas geralmente um cara que tem um shape legal, de camiseta, parece às vezes você não dá nada pro cara. A hora que ele tira a camiseta, tá o cara bem trincado. Por isso que são escolhas. Entendeu? Por exemplo, se o Kleber quer secar o abdômen, ele pode ser que ele perca bastante volume, a camiseta fique larga pra ele. Mas daí a hora que ele tirar a camiseta vai ficar trincado. Tem cara que não gosta disso. Uhum. Gosta de ter o volume, né? Gosta de ter um volume. Entendi. Então, por isso que é muita escolha. Por um cara secar, ele vai ter que passar privação, cara. Se o cara falar que não, é mentira. A barriga é o último, então mesmo. Eu pego pessoas, mais mulheres, é minoria, tipo 5% do que eu pego, que tem o abdômen
já marcado, mas tem mais gordura na glúteo femoral, que é na região do Atrás. glúteo, coxa, na parte da coxa e glúteo ali. Uhum. Então, mas é tipo a minoria. Daí a pessoa quer perder gordura naquela região ali, mas o abdômen já tá marcado. Entendi. Mas a maioria é nessa região Aí aqui, não tem que do fazer, abdômen. aí é estética. Aí tem que entrar na tesoura e. Não, mas a alimentação o cara consegue. 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 Porque todo campeonato, se você pegar atleta assim, no off, no campeonato, o processo, o cara perde tudo. A gordura. O cara Eu chega não, seco. eu não lembro. Tomando ou não. Eu não Tem lembro. atletas naturais que já preparei. Eu vi um atleta, é brasileiro, eu acho que até o Júlio que tava falando. Falou, cara, não desacredita desse cara, não. Aí mostrou a foto dele no off e mostrou ele em cima do palco. Meu então. irmão, irreconhecível, velho. Os caras perdem gordura. Profundidade É que vai depender de do tipo de corte. pele também. Você já viu pessoas que têm a é. pele mole? Você já viu? Tem pessoas que têm uma elasticidade boa, que você aperta assim, tem pessoa que é mole. Tem pele que, conforme o cara for secando, ela vai ficar saliente ali. Vai Ela depender não muito. fica colada Não no fica músculo. colada. Tem E pele. aí, como que faz? Então, Como- depende assim? do objetivo que o cara quer. Geralmente o cara faz um procedimento estético daí. Se tiver sobrando muito, Aí ele tira tem a cara que pele. sobra muito, que eu pego lá. Entendi. O cara tá com percentual baixo, mas a pele tá bem dobrada mesmo. Assim. Por cima. Por causa que ele esticou muito, mas no processo que ele fez, a pele não acompanhou. Então, daí geralmente o cara faz algum procedimento estético, né? Se for muito, né? No caso de pessoas que vão se portar gordo, aí o cara tá decidido mesmo. Aí sobra muita pele. Você acha que aquele trabalho de suplementação com colágeno funciona? Não tem nada de científico que fala que vai melhorar assim, a questão da pele, assim, dessas coisas assim. Não tem nada, porque o corpo vai degradar, né? Então a gente já vai, através da alimentação, conseguir Quanto mais isso. jovem, melhor, né? É. Vai depender muito de pessoa para pessoa. Geralmente homem é difícil pegar cara que tem, mas menos do que mulher. Com a pele bem mole, assim, que não tem elasticidade. Geralmente mulher tem mais. Você sendo agora um profissional da nutrição e também um professor, né? Você é um professor de. Sim. Você tem a parte. Eu esqueci agora. Teórica. Não é De educação teórica, física. de educação física. Sim, eu sou Professor formado, é formado isso daí. Só nutrição, vamos dizer assim, a nutrição alimentar, questão de comida, resolve ou é necessário suplementação? O que você tem a dizer sobre Ó, a suplementação? só a alimentação já resolve. Só a alimentação. Tudo. Se a pessoa quiser Tanto é que realmente, eu- eu quero ficar trincado com a ó, alimentação consigo. Eu já preparei atleta, até que você citou o nome ali que você conhece. O Léo. O Léo, tal. O Léo não usa suplemento. É que depende do que o cara for usar também de ergogênio. Mas Uhum. uma pessoa normal, que não tá usando nada de hormônio, nada. Só na alimentação ela consegue um resultado bom. Mas por que é difícil? Porque é difícil uma pessoa comer proteína à tarde ou de manhã. Vai falar pro cara comer frango à tarde, às vezes, na correria. Se não for que usa whey, por exemplo, o suplemento é mais prático. Ele usa o whey com uma aveia, com uma fruta que você falou. Pra bater a É. proteína do dia. Porque se um cara consegue, se você falar pra mim assim, não, eu consigo comer comida a qualquer horário, você pode passar pra mim até de manhã, eu como. Daí o cara conseguiria. Se passasse frango, alguma fonte de proteína de manhã, ou com a clara de ovo mesmo, e à tarde também, daria pra você ir sem suplemento nenhum. Caraca, eu achava que a Não. suplementação era uma coisa mais. Eu não achava Tem que tinha a relato, ver. mas tem relato de um monte de atleta que sem suplementar nada, só comendo comida mesmo. Mas chega um cara que ele é alto nível, vamos dizer assim, um bodybuilder. O cara que Esse cara usa bastante coisa disso. aí o cara tem que tomar muita. Tudo, né? Porque não consegue bater a É. quantidade de comida, né, de proteína. Os caras não Mas batem comendo, né? Mas daí vai além da parte teórica, né? A maioria desses caras pega uns coach que já. O cara tem o instinto de passar tudo que você imaginar mesmo. Tendo respaldo científico, não. O cara vai passar glutamina, vai passar BCA, vai passar tipo coisas que não tem. Não que eu sou contra. Uhum. Mas o cara vai passar uma lista de coisas pra você seguir. E se você não usar, você vai achar que foi aquilo que vai atrapalhar o seu resultado. Então você vai acabar usando Acho que a tudo. cabeça. Vai mexer com a cabeça. Abomina. Os caras falam que abomina é uma coisa meio. É a clara nada do ver, ovo em é a pó, clara né? do ovo em pó. Pode usar, mas assim, hoje em dia você não vê muito consumo, né? É poucas pessoas que. Não é a, é a É a glutamina. glutamina que não A tem nada a ver. glutamina, Que é. mexe com a Com o intestino, né? Microbiota. É que as células intestinais, os enterócitos, eles se alimentam, né? Mas assim, você vai ver que não tem estudos o suficiente para falar que a glutamina Prejudicial. que é bom, que serve para você suplementar, digo. Entendi. Porque na alimentação o corpo já, se você tem uma dieta equilibrada, você vai ter tudo que você precisa ali. Então por isso que você vai ver muitos profissionais, mas o problema de hoje em dia é que muita gente fica brigando assim, um com o outro.
Um é a favor da Coca Zero, o outro xinga a Coca Zero, mas tudo você tem que ver de pessoa para pessoa. Você não pode atacar o pau. Por exemplo, o BCA. O cara xinga o BCA, mas tem que ver para quem que vai ser. E se for uma pessoa que não tem nada de alimentação de proteína? A gente sabe que os aminoácidos são os tijolos para construir o muro. O corpo precisa de aminoácidos. Então eu não posso já chegar falando mal de todo suplemento. Tem que ver para quem que é, entendeu? Por exemplo, tem gente que fala assim, xinga o cara que toma água com limão em jejum. Às vezes está fazendo bem pro cara, ele se sente bem, ele consegue manter adepto ali, ele consegue manter na dieta, se alimentando melhor. Então, eu acho que o E mal não profissional vai tem que tomar fazer, né? cuidado com esse lado extremista hoje em dia. Dá a entender que o cara quer ele quer pegar o que o cara, ele quer que o cara coma, é tudo errado, porque se o cara tá tentando fazer alguma coisa melhor, os caras ficam criticando. A creatina eu acho que é uma unanimidade, né? É unanimidade. A É o que creatina tem mais que tem. todo mundo usar, né? Tem que usar. É. É obrigatório no meio? Não, eu já peguei atleta que não usou creatina na preparação. Vai muito de pessoa. Você não pode usar também, que a creatina eu vou ter um efeito. Mas a creatina é saudável, né? Até a pessoa Não, que é não saudável. treina é muito bom. É. Por quê? Porque tem estudos até com idosos para manutenção da massa magra, porque sabe que o cara vai perdendo, para efeito cognitivo. Tem muitos estudos, né, com ela. Entendi. Pra Então- quem treina fadigamento. né? Porque Cabeça, né? Eu vi que faz bem porque até o pra corpo cabeça. precisa, o ATP, que é a nossa moeda de energia, o corpo quebra o ATP em ADP. Daí eu preciso ressintetizar ele. Então eu preciso de creatina. Que é o que vai Que é segurar a nossa pra moeda de jogar. energia, é. Entendi. Então por isso que é bom suplementar. Agora uma outra pergunta rápida também. Hipercalórico ou comer mais? O cara que não E consegue eu prefiro crescer. comer mais. Porque hipercalórico geralmente é só maltodextrina, assim. A não ser que você pega um cara não é falso magro, é aquele cara que é magro, trincado o abdômen. Daí até poderia usar, mas a maioria chega muito cara que é falso magro. Não dá pra ficar passando essas coisas que é rico em carboidrato pra esses caras, assim, que o cara vai acabar ganhando mais gordura abdominal do que ganhar massa magra. Entendi. É ilusão. Entendi. O cara tem que fazer um trabalho legal, comendo bem, fazer um trabalho treinando certinho. A não ser que seja um cara, aquele perfil que o cara é seco. O abdômen trincado e magro. Que é poucos, às vezes. Tem que avaliar pra... Eu não gosto muito de hipercalórico, não. Eu não sei se é muito a sua área. Eu perguntei do hipercalórico porque hoje está muito em alta essa questão de ciclismo, os caras que correm e tudo mais. Uhum. Os caras consomem muito disso, né? Não sei se porque... Eles não usam hipercalórico, eles usam uma fonte de carboidrato durante a prova. Ah, é? Eles usam... Iso, alguma coisa. Eles usam, pode ser que eles usem palatinose, que é um Palatinose. carboidrato. Pode ser que eles usem maltodextrina, que é o que tem no hipercalórico, mas é só a maltodextrina. Dextrose. Tem várias coisas que eles usam para hidratando o carboidrato por causa de ser longa duração o esporte. Até Entendi. corredores também usam. Depende se for acima de 1 hora de prova. Se o cara vai correr tipo 5 km, essas coisas, geralmente o cara nem usa nada quase. Porque é provas rápidas, né? Eu vi o cara nesse final de semana, o cara fez 5 km em 12 minutos. Então é absurdo, velho. Rapaz, o homem Quem tava... O corre... cara é o aparente Giraia. do Sayajinha. Isso é- Não, eu comecei a correr faz pouco tempo, né? Assim, porque é bom pra mente. Eu sinto, sabe, aquele momento seu. Mas se você falar 12 minutos, é um negócio absurdo pra quem. Se um dia você começar É a o correr. novo Você... recorde. Não, Foi agora esse final de semana. é coisa absurda. Loucura, né, meu? O cara... Pô, é 2 voltas no lago, cara. Em 12 minutos? Velho. Se você dá uma volta no Meu lago, Deus, geralmente mano. a gente que tá começando a correr assim, a gente vai demorar uns 15 minutos, olha lá, indo bem, assim. Entendeu? 12 a 15 minutos. O cara que tá bem, né? Que eu É, o levo cara uma meia hora tranquilo. Não, meu irmão, você não Vai tá mais. entendendo. O cara diminuiu voa. 3 minutos, irmão. É absurdo. Isso para um corredor, você diminui o percurso em 3 minutos O cara é um guepardo. é corrida pra caramba. É. Ô, Leandro, você viu que nem doeu, né? Infelizmente, nós... Quanto Tamo- tempo que nós estamos aí, Wesley? 1h30? Caramba, passou, hein? Rapidão, hein, mano? Passou rápido. E quando o assunto vai ficando bom aí que dá Vai mais ficando- dó ainda da gente partir pro final, né? Caramba. E, mano, foi muito bom, cara. Muito esclarecedor. Eu desde já me sinto honrado e obrigado por você ter aceitado o convite. O finalzinho, a gente faz 2 perguntas. Não sei se você chegou a assistir um dos nossos episódios. Uma das perguntas é o que é sucesso para você hoje? Sucesso pra mim hoje. Como profissional, né? E pessoalmente também. Exato. Pessoalmente, assim, ser uma figura como pai, assim, um marido, alguém que possa ajudar na casa, assim, cuidar dos filhos. Agora até vem na cabeça um momento que eu
comigo mesmo que eu tava, tipo, reclamando. Porque sabe quando você quer ser produtivo, mas não sobra tempo por causa das crianças e tal? Daí eu parei de pensar, nossa, mas por que eu tô reclamando se eu tô vendo meus filhos crescer, que eu tô participando, cara? Tem cara que tá longe e não consegue, né? Às vezes a gente reclama. Então, para mim, isso tipo foi um balde de água fria. Assim, eu tava reclamando por não estar, igual a gente conversou no começo ali, por estar produzindo vídeo e tal, porque no começo demanda mais. Uhum. Então, para mim, o sucesso é assim, ser uma pessoa de Deus, em primeiro lugar, que possa levar Deus para as pessoas através das conversas ou de atos e ser um bom pai e um bom marido. E na vida profissional é ajudar as pessoas a entregar tudo, assim. Não tem. Quem me conhece, que passou comigo, sabe que a consulta demora 1 hora e meia. A gente conversa bastante. Tem o pós-consulta, que eu converso muito com as pessoas, respondo todo mundo. Todo mundo que manda mensagem para mim, eu respondo. Assim, até se sinto mal se não responder, porque eu quero ajudar as pessoas a contribuir. Tanto é que eu faço assim, eu deixo. Nem a consultoria, por exemplo, a pessoa só passou comigo em consulta. Eu deixo como se fosse uma consultoria dela aí a cada 15, 20 dias, mandando foto para eu sentir que ela está empolgada ali no processo e querer mudar. Entendeu? Isso é um pacote que eu faço assim, nem é da consultoria, só de consulta. Eu acabo fazendo isso para ajudar as pessoas. É a parte de gostar do que faz, né? É, E faz a gente também se sentir vivo, né? sim. Esse lance, eu vejo muito de se sentir É. útil, traz vida, né, cara? Sim, porque a partir do momento que a nutrição for para mim só fazer, atendo você, entrega a dieta, pronto, o outro, O vai ficar um negócio dinheiro, chato. É, Daí, tipo, vai ficar desmotivante. pô, Não é o dinheiro pelo dinheiro, Não. né? Tem que ser uma entrega, tem que ser um negócio legal para poder motivar você a querer trabalhar. legal, legal. Uma outra pergunta que a gente faz, assim, também para todos os nossos convidados é o que te motiva? Por que você continua sendo o Leandro, fazendo o que você faz? O que te motiva a continuar isso daí? O principal, acho que o que motiva é querer fazer aquilo que eu acabo trabalhando. Eu gosto de fazer dieta, minha esposa vê. Eu gosto de fazer dieta. Eu participei do 3º projeto de 21 dias agora aí. Eu gosto de ficar em dieta, eu gosto de se alimentar bem, de montar um prato. Se você ver meu story, você vai ver um prato bonito. Eu acho que o prato bonito também, a gente come com os olhos. É legal levar isso aí, pessoa. Antigamente eu montava um prato no Tupperware, assim, tudo misturado. Daí eu falava assim, não tá certo isso, cara. A comida também tem que ter um negócio bonito. Eu acho que é muito importante isso também. Então, além disso, eu gosto de viver isso. Treinar e fazer dieta para mim, porque eu sei que eu sei o que vai dar resultado. Então, eu gosto de fazer. Porque eu vejo muita gente que só é na teoria, mas nunca fez na prática, não sabe o que é, né? Então, é isso que eu gosto. Pô, bacana. Eu queria que você deixasse uma mensagem pro Leandro, o cara que começou lá atrás e começou a se descobrir nesse mundo do esporte, da nutrição. Queria que você falasse com esse Leandro e possivelmente outros Leandros aí que estão aí começando também nesse caminhar aí. E aquela câmera sua, fica à vontade pra você mandar essa mensagem para esse Leandro aí. Eu quero falar para você ter paciência, continuar, porque assim, se eu fosse mandar uma mensagem no passado, porque eu trabalhei muito tempo, assim, ganhando R$ 600, formado, sem registro, mas eu sabia que o cara foi sincero comigo, falei, eu sabia que estava ali, mas coisas melhores viriam. Porque tudo foi acontecendo na minha vida, porque, ó, a pandemia fechou a academia. Foi um baque para mim, não tinha dinheiro para continuar. Você lembra da academia? Você treinava lá? Imagina o seu sonho, você conseguir abrir uma academia e você perder. Mas eu acho que foi o destino, porque eu não conseguiria, do jeito que eu sou, falar pro pessoal assim, viu? Eu tô fechando aqui e eu não vou conseguir mais trabalhar nisso. Ia ser um negócio, um baque para mim, falar para todo mundo despedir. Então eu vejo que isso foi um sinal, tipo, a pandemia foi um jeito de eu conseguir sair da academia, porque um mercado melhor ia vir na minha vida, que foi a nutrição e tal. Então, uma mensagem que eu quero deixar é: continue fazendo o seu melhor, tenha paciência que as coisas vão dando certo. Com o tempo, e fé em Deus. A consciência, né, mano? Que provavelmente foi muito triste pra você, Foi, porque mas a vida, cara, eu Deus através da vida te empurrando pra algo melhor. eu chorava na publicação que eu tava escrevendo assim no Face, eu ajoelhado lá, agradecendo todo mundo, assim, ó, chorando, tipo, lágrimas, assim. Porque foi uma maneira de despedir, né? Ô, imagina um vínculo. O Felipe sabe, eu ficava o dia inteiro quase lá. Porque, Apaixonado pela academia, de verdade. eu ficava das 6 da manhã às 10 da noite. Não, os caras vivem mesmo o negócio, eu acompanho você faz tempo. E foi uma oportunidade que surgiu para mim, porque que eu trabalhava no clube de campo
Eu ganhava R$ 1.000 formado. O clube de campo ia vender as máquinas para comprar máquina nova. E o clube de campo estava vendendo por 50 mil tudo. E eu não tinha dinheiro. Entendeu? Daí eu falei, eu vou fazer um final. E a prefeitura estava na minha frente, que a prefeitura ia comprar para montar um negócio de atletismo. A prefeitura desistiu. Eu falei, é minha chance. Eu fui lá no Banco do Brasil, fiz o empréstimo e comprei lá e abri na Vila Moto. Mas foi muito bom, assim. Comecei já com tudo, assim. O primeiro mês que eu abri, já bati, mas... Bastante, E foi indo, assim. E foi uma escola, né, ô Leandro? Foi uma escola. Foi uma escola. Ó, no final, a gente tem a cultura de fazer votos. Votos é nada mais, nada menos que o que a gente deseja para você aqui. Então, o que eu tenho visto é que você não tem só construído uma carreira ou corpos. Você tem ajudado as pessoas a ter uma qualidade de vida, mais longevidade, né? Que qualidade de vida não é só estética, né? Não. É o bem-estar, é a saúde, né? É o cara conseguir ser melhor pai, né? Imagina, o cara sobrepeso não consegue ir num parque com os filhos. É isso aí. Você ajuda o cara a ter esse momento. Esse tipo de sensibilidade eu vejo muito em você. Então, o que eu desejo para você é que você tenha muita saúde, muitas oportunidades de você colocar esse dom, que é o de cuidar de pessoas. Você cuida de pessoas, você não cuida só da alimentação das pessoas. Você ajuda elas a serem versões melhores delas mesmas, né? Sim. E, cara, que Deus te conserve assim, que Deus consiga... Aliás, que você consiga em Deus ser melhor pai, que eu vejo isso em você também. Esses são os meus votos, velho. Melhor marido, melhor pai, melhor profissional. Muito beleza? obrigado. Obrigadão. Do fundo do meu coração, mano. Agradeço. E assim, não muito diferente do que o Kleber falou também, o que eu desejo pra você, cara, que realmente você continue tendo esse coração ensinável, porque eu acho que é o principal pra quem quer chegar longe. Um coração ensinável, ele não muda somente, vamos dizer assim, o jeito de olhar para as coisas, mas o coração ensinável, ele traz a autoridade, porque eu ouvi uma vez um cara falando que, tipo assim, você tem duas orelhas e uma boca. Então, às vezes a gente tem que escutar mais, falar menos, e eu vejo isso muito em você. Porque eu sei que tem pessoas que estão confiando não só a saúde delas, mas estão confiando a vida delas naquilo que tem entregado para você. Então, eu sei que cada pessoa que vai ali, ela tá buscando não só buscar a alimentação, mas eu tenho certeza, cara, que às vezes ela tá procurando alguém para realmente falar de vida, da vida dela, e que você possa também ter esse entendimento, e desejo que você realmente esteja preparado para escutar essas pessoas, sabe? Porque no final, pessoas, elas realmente precisam de pessoas. Sim, É o que faz a diferença. O que vai mudar a vida de alguém realmente, de pegar e transformar a saúde dela, transformar o shape, chegar a isso daí. Cara, pessoas, elas amam pessoas, elas precisam de pessoas. E eu tenho certeza que você é um cara que realmente Deus separou pra isso, cara. Eu tenho certeza disso. Obrigado, de coração mesmo. Foi muito bom. Senhoras e senhores, Aí, Leandro Beazin. mais um Camoncast pra conta, né, meu irmão? Obrigado, viu, por você. Você é um cara top, meu irmão. Viu? Pra você que chegou até aqui, eu tenho certeza que essa conversa pode ajudar muitas pessoas. Se não te ajudou, que você indique para quem tá com sobrepeso, para quem tá com a vida muito cômoda, não sai do sofá, tem uma vida sedentária, né, mano? E, cara, curte, comenta, compartilha, envia para o máximo de pessoas que você puder, que você ama. Exato. Faz assim. Esse é amor, você ama, né? Você ama a pessoa, manda a pessoa, vai dar um... Vai acender uma luzinha, né, meu? Vai sim. Querendo mudar. Já acendeu na minha, eu já tenho essa consciência, mas eu vi que realmente tem muitas coisas que precisa mudar. Tem muitas dicas nesse episódio, muita. Fiquei muito feliz. Eu também. Muito feliz. E eu queria realmente falar pra você a importância de você buscar alguém que conhece, que sabe o que tá fazendo. O Leandro tá aqui e ele é um cara que estuda, que ama o que faz, e é um cara que ele tá disponível pra ajudar uma pessoa. Às vezes as pessoas, elas querem fazer por fazer, ou porque elas querem chegar em algum lugar, mas não sabe como, vai fazer loucura, vai fazer coisa que às vezes, em
vez de fazer bem, vai fazer mal. Então aqui tá a importância de você buscar um profissional. Procure um profissional, não faça nada da sua cabeça. Esteja alguém para andar junto com você. Esteja alguém para você poder falar da sua vida, abrir, expor, né, aquilo que você tá passando. E o Leandro tá aqui, a gente vai deixar as redes sociais dele aqui também, para você também seguir ele e acompanhar o conteúdo dele. Fechou? Galera, até o próximo episódio. Obrigado aí por mais um Camoncast. Tchau! É isso aí, meu irmão. Valeu, viu?